de atendimento à mulher de Jacarepaguá para ser interrogado, né? Vocês estão vendo aí as imagens do Marcos chegando, descendo da viatura da polícia e sendo conduzido à DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher lá de Jacarepaguá. Ele não falou com a imprensa, ele estava muito tenso, na verdade, poderia ter falado, a delegada não o proibiu de conversar com os jornalistas, mas ele preferiu assim. Pouquinho antes dessa chegada dele, quem chegou à delegacia foi a Caroline, a irmã dele, acompanhada de uma outra mulher que ninguém soube identificar, talvez uma advogada também, não é? A irmã já estava esperando por ele lá e logo na sequência ele chegou e começou a prestar o depoimento. A doutora Vivian, que é a delegada responsável, a Vivian Costa Ferreira, que é a delegada responsável por essa delegacia aí e que está capitaneando o caso, que comandou o caso, na verdade, o que acontece? Ela disse que o depoimento dele ia ser só na delegacia mesmo, não teria necessidade de ser em nenhum outro lugar, tinha uma sala ali para conversar com ele e ela tomaria o seu depoimento. E marcou o da menina para segunda-feira que vem. Então a Emily, segunda-feira que vem, vai estar diante da delegada também para dar o lado dela dessa história. Já se sabe que ela quer inocentar o Marcos de qualquer acusação. Isso ela vem deixando claro desde o momento da saída dele. Ontem foi um dia em que ela fez um showzinho em função da saída dele, é fitinha no pulso, fitinha preta de luto, é ficar chorando, é fazer cara de triste, é ficar perguntando, como ela perguntou para o Diácono Leifert, não é? Se o Marcos vai ou não vai estar no encerramento, ou seja, de maneira alguma. É que o Tiago não deveria ter autorização ainda de dar a resposta, que ele ficou meio assim em cima do muro, mas ele falou, eu creio que não. E na verdade é não, a não ser que aconteça uma tremenda reviravolta nessa história. Mas ele não estaria, né, não vai estar, como já aconteceu com outros integrantes que foram expulsos, aí realmente não faz sentido nenhum estar lá. Aí já é a saída do Marcos da delegacia, olha o que tinha de imprensa, ele vem cercado por seguranças, tem fãs, tem imprensa, fãs, né? Eu acho muito doido isso, mas existem, estavam lá. E ele estava menos tenso, vocês viram, né? Ele entrou seríssimo e agora na saída da delegacia, ele pelo menos esboçou aí um sorriso, parece que a conversa não foi tão terrível quanto ele imaginou que fosse. E aí sim, acompanhado pela irmã e assim deixando o local, indo direto para o hotel onde ele está hospedado. Na verdade, ele está confinado, né? Ele não pode, a delegada não proibiu que ele falasse à imprensa, mas a Rede Globo, né, não permite ainda. Ele continua, apesar de expulso do Big Brother, preso por um contrato de exclusividade, que deve durar pouco daqui para frente, se é que não vai acabar sendo rompido de verdade. Olha, gente, essas histórias... Essa história do Marcos vai ter outras histórias embutidas, vai ter outros desdobramentos. E um deles, né, além de ser essa história que ele não vai comparecer à festa de encerramento, primeiro que não faz sentido, segundo que ele se sente injustiçado, ele acha que ele não deveria de maneira alguma ter sido expulso, ele acha que ele não agrediu a Emily, ele pode, isso já tinha sido uma sugestão do Wilmar lá dentro da casa, que se o Marcos quisesse, ele poderia processar a emissora, porque ele estaria sempre sendo repreendido lá dentro, ele contou um monte de coisa que não deveria contar, parece que houve, não é, algum tipo de repreensão ou de pressão, que o Wilmar já tinha sugerido isso para ele. E o que se comenta aqui fora é que realmente ele não pensa em processar a Emily, como chegaram a ser ventilados vários boatos ontem, isso não é verdade, mas a Rede Globo sim. E a Rede Globo, também fontes de dentro da emissora, também fontes dos bastidores, estaria até preparada para esse tipo de coisa acontecer. Já teria cogitado essa possibilidade. O Marcos pode processar sim a Rede Globo de televisão
por injúria, calúnia e difamação, se não pesar nada toda essa história para cima dele. Se isso não virar de verdade uma investigação criminal, parece que é só nessa situação que ele poderia fazer esse tipo de coisa. Se ele for acusado, se houver um indiciamento, como aconteceu com o Vitor, aí não. Aí ele não tem chances de processar a emissora. Mas se a coisa pegar leve para o lado dele, aí ele vai ter com certeza essa possibilidade. Pode pegar leve para o lado dele? A situação é muito controvertida, gente. Nós estamos lidando sempre com duas possibilidades do caso. Porque quando nós conversamos com a doutora Márcia Noeli, que é a diretora responsável pela divisão de atendimento à mulher lá no Rio de Janeiro, ela disse, não vai depender mais da Emily, não é? Esse tipo de coisa, como não dependeria mais da figurinista que foi vítima de assédio do Zé Maier, ela queria ou não depor, porque a investigação poderia continuar, isso é uma coisa da Lei Maria da Penha. Mas há controvérsias, tem outras autoridades que dizem não. Se a pessoa envolvida disser que não houve agressão, que ele nunca agrediu e que não agrediria, e a Emily já falou, né, que ele não faria nada contra mim, disso ela tinha absoluta certeza, o processo pode parar por aí. Como se a Su não prestar depoimento contra o Zé Maier, né, tem uma ala que diz que vai continuar assim mesmo o processo e tem outra que diz não, cessa aí porque ela não seguiu adiante, né, não quis dar o depoimento dela. Então nós temos que aguardar, né, e a gente vai ver esse tipo de coisa, porque já nós vamos conversar com a doutora Vivian, direto da Delegacia de Atendimento à Mulher, de onde o Marcos saiu agora há pouco, e ela vai nos esclarecer esse detalhe. Se a Emily, no depoimento de segunda-feira, disser não, ele nunca me agrediu, ele nunca me agrediria, eu tenho absoluta certeza disso, que é o que ela vem dizendo desde o momento que o Marcos foi expulso da casa, se vai seguir o processo ou não, se vai virar um processo mesmo ou não, ela vai dar esse esclarecimento para a gente, por tabela pode esclarecer a situação da Su Tonani, que de repente, misteriosamente, chocantemente, porque teve todo o apoio desse mundo, disse que não quer depor em relação ao assédio do Zé Maier, porque a polícia do Rio convocou, né? Intimou que ela compareça. Ela realmente tem o poder de decisão. A obrigatoriedade de comparecer, ela não existe, mas normalmente as vítimas vão. E de repente ela não quer ir, mas isso é um outro assunto que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho. Porque ainda é uma novela isso daí, ainda tem novas informações que a gente passa para vocês daqui a pouquinho. Mas enquanto hoje o destaque nas manchetes dos jornais, dos blogs, né, das revistas, também nos sites das revistas, é a entrada e a saída do Marcos da Delegacia da Mulher, prestando o seu primeiro depoimento, os jornais também vêm dando outras informações em relação a ele, né? Mas antes, deixa eu completar a saída dele, chegou uma informação aqui do site Ego. Marcos deixa a delegacia após depoimento sobre suposta agressão. Médico foi à Delegacia de Atendimento à Mulher para falar sobre a acusação que gerou a sua expulsão. Ele saiu por volta das 14 horas de hoje da Delegacia de Atendimento à Mulher em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, acompanhado por seguranças. Ele deixou o local após 3 horas de conversa, 3 horas de depoimento. Assim como fez na chegada, ele também não falou com a imprensa na saída. Um grupo de admiradores de Marcos o esperava do lado de fora da delegacia e gritou palavras de apoio para o médico. Força, Marcos, estamos com você, dizia as pessoas. Após entrar no carro que o esperava, ele acenou e sorriu para os admiradores e fotógrafos. Ele foi ao local prestar o depoimento sobre a suspeita de agressão da Emily, né, com quem ele viveu esse relacionamento. Suas explicações foram ouvidas pela delegada titular, Viviane Costa Ferreira, que é quem vai falar com a gente daqui a pouquinho. Quando a Polícia Civil tomou ciência de um possível delito de violência doméstica, analisamos alguns momentos e vimos que havia indícios de lesão corporal e abrimos o inquérito, disse a doutora Vivian. Ela falou com os repórteres assim que o Marcos deixou o local. E ela diz, quando o delegado de polícia toma conhecimento, tem a obrigação de apurar.
Fiz a diligência na emissora na segunda-feira com o fim de angariar provas. Naquele momento, foram solicitadas imagens de câmeras e foram feitos convites para Emily e Marcos comparecerem à delegacia, explicou ela. A parte dele está cumprida. A parte da Emily, segunda-feira, após a final do Big Brother, onde tudo indica que ela será a campeã, né? Então, ela vai só depois do final do programa, depois do final do reality show. Como eu estava falando para vocês, outras informações sobre o Marcos estão circulando aí. Não são coisas positivas em relação a ele, são coisas, inclusive, de um processo que ele já estaria respondendo, não é? Porque ele foi processado por uma colega de trabalho. Só completando aqui, no caso do Marcos, se por um acaso isso virar um processo, deveria, mas isso quem decide é a justiça, a polícia encaminha, a justiça é quem decide, ele pode pegar até 3 anos de prisão, mas parece que não é bem por aí o caso, né? O caso mais comentado hoje é esse outro processo ao qual ele já responde de uma outra mulher. E qual é o motivo? É o seguinte, olha, o Marcos, ele está sendo processado por danos morais por uma antiga colega de trabalho. É a Elaine Cristina Minatti, funcionária de um hospital onde o médico atuou em Diadema, aqui em São Paulo. E a outra atrás em matéria de prêmios. Isso não quer dizer que ele não tenha recursos financeiros para pagar essa indenização de R$50 mil. Segundo Patrícia Zaparoli, advogada de Elaine, quando ela trabalhava junto com o Marcos, ele teria compartilhado fotos dela em seu perfil no Facebook. E a advogada diz, foi exposição na mídia. Ela era uma funcionária de um hospital onde ele trabalhava e Marcos postou fotos dela no Facebook, fotos no Facebook dele. Marcos foi expulso do reality show e esse processo contra o médico foi aberto em São Bernardo do Campo em 2013, mas a ação está parada desde então. Marcos não foi encontrado por oficiais de justiça para ser citado, ou seja, ser informado que está sendo processado. Então, segundo aqui a advogada, ele nem saberia que estaria sendo processado. Acho difícil, né? Tanto não foi encontrado porque deve, claro, ter driblado o oficial de justiça e não ter recebido a intimação. Agora, se quiser saber onde ele está lá no hotel no Rio de Janeiro da Globo, todo mundo sabe onde é, não sou eu que vou falar aqui não. Isso é um trabalho dos advogados aí descobrirem. A advogada contou ao Extra que há 3 anos tenta que Marcos seja informado oficialmente do processo para dar continuidade à ação. Com várias mudanças de endereço, o médico não foi encontrado para assinar o mandado de citação em diversas ocasiões. Como ele estava confinado na casa do Big Brother, Patrícia decidiu dar o endereço da casa para a emissão de um novo documento. Mas o que acontece? Enquanto acho que estava tratando desse tipo de coisa, ele foi expulso. Então ela também não tem mais o endereço da casa do Big Brother para chegar e eles entregarem a citação, entregarem a intimação para ele. Agora tem que ir atrás dele no hotel, né? Que lá, quem sabe, eles consigam esse hotel da Rede Globo, onde eles colocam os participantes de reality show antes de entrarem na casa. E no caso de saírem também, né, de serem eliminados simplesmente, ou no caso dele, que foi expulso e está confinado lá, porque ele ainda é exclusivo da emissora. Enquanto o reality não terminar, eles não querem que ele saia por aí falando. E mesmo quando terminar, não sei se ele poderá falar, justamente por essa cláusula de exclusividade. Como existe aí uma possibilidade de processo, né, do Marcos contra a Rede Globo, provavelmente possa haver uma rescisão. Ele não vai mais ser encarado como um amigo da emissora, né? Como alguém que ainda possa prestar algum tipo de trabalho lá dentro, algum tipo de entrevista, de participação nos programas da casa. Essa possibilidade não existe, pelo menos por enquanto ela não existe. A gente não sabe o rumo que as coisas ainda vão tomar. Então, o hotel é o local onde realmente ele poderá ser encontrado.
ele fez essas fotos da moça, a delegada não fala em que situações, mas ele postou essas fotos no ano de 2013. E alguma coisa meio indiscreta deveria ser, a gente só está supondo, porque motivou um processo, né? Ela se sentiu exposta, ela não estava dando autorização nenhuma para que ele colocasse essas fotos. Talvez ela nem soubesse que ela tivesse sido fotografada e ele tivesse postado. Daí ela quer os 50 mil reais e esse processo existe. Não acredito que ele não soubesse disso, tanto que o oficial nunca conseguiu encontrá-lo. E isso é comum quando muita gente sabe que está sendo processado, que vem uma citação aí e começa a driblar a justiça, né? Bom, após isso, o que mais tem em relação ao Marcos? Também as notícias de que ele ostenta, antes mesmo de entrar no reality show, uma vida luxuosa. Por isso que eu falo para vocês, provavelmente ele tem recursos próprios para pagar a indenização que essa funcionária do hospital em que ele trabalhava, e ela também está pedindo dele na justiça. Muito provavelmente ele vai ser condenado nessa causa. E aí essa multa de 50, essa indenização de 50 mil reais, teria um reajuste também, porque ela corre desde 2013, tem 4 anos nessa história, com inflação e tudo, deve ter um reajuste. Isso não vai ficar uns 150 mil reais, 200, a gente não sabe, mas é por aí. E o que acontece? Eles falam que o gaúcho Marcos Ratter, de 37 anos, ele já mostrou nas redes sociais que ele gosta de aproveitar a vida ao máximo. Aí diz que a maior qualidade dele é ser tolerante. Isso é descrição de internet, isso é descrição de perfil, porque vocês viram o quanto o Marcos é tolerante. Nossa, ele é a calma em pessoa, né? A civilidade em pessoa, é uma coisa doida. Ele não encurrala ninguém na parede, não aperta o braço de ninguém, não machuca a namorada, não deixa hematoma, não deixa indícios de agressão física, como a própria delegada mais uma vez acabou de afirmar, mas é assim que ele se descreve, uma pessoa muito tolerante. Já ele é considerado, segundo as informações de hoje nos jornais, inclusive no jornal O Extra, o chamado o cirurgião do nariz, porque diz que ele faz uma cirurgia plástica de nariz que é perfeita. Então, o título que ele ostenta, inclusive, é o cirurgião do nariz perfeito. Seria o tipo de plástica em que ele é mais perfeccionista, em que ele é realmente mais bem sucedido. E ele ele gostaria de tirar fotos com celebridades, ele gostava de fazer isso, na verdade, e poder postar. E aí, ele também postou fotos dele com a Nicole Balls, que é muito conhecida, é uma mulher muito bonita, também tem um nariz perfeito, né? E ele postava fotos dela, isso só como exemplo que foi citado nessas reportagens. Olha aí a foto dele com a Nicole Balls. Então, ele se fotografava no próprio consultório, tomando altos vinhos, diante de uma piscina. Então, esse é o perfil que estão levantando do Marcos agora também. Embora muita coisa dessa descrição dele, na época em que ele entrou no reality, já se sabia mais ou menos. Mas como ele foi expulso, tudo ganha novas cores, não é? As coisas ficam realmente mais fortes e mais carregadas aí. Deixa eu ver o que mais que tem para se falar do Marcos aqui. Ele fala de processo realmente em relação à Rede Globo de televisão. E tem a história da Globo estar preparada aí para o caso dele realmente processá-la por injúria, calúnia e difamação. O departamento jurídico da emissora já estaria alerta, já tem uma linha de defesa da emissora, muito corroborada pela atitude da polícia, então vai ser uma briga boa de se ver aí se de fato isso acontecer, não é? Se ele ganhar, aí realmente a Poderosa vai ter que bancar uma indenização, particularmente só palpite de leiga mesmo, de impressão nesses acontecimentos que estão aí rolando, é que ele não vai ganhar alguma coisa nessa ação se ele vier a processar a emissora. Provavelmente ele vai acabar perdendo essa parada mesmo, porque ele ficou aí, inclusive, tendo que prestar depoimento. Então, gente, olha, é aguardar o desdobramento. Ele está realmente, né, com indícios de agressão, ele foi chamado a depor, ele ficou
3 horas prestando depoimento. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. A emissora demorou a tomar uma atitude em relação a ele, porque ele era peixinho, era queridinho, vocês estão carecas de saber desse tipo de coisa. O casal, ele e a Emily, que seria para a emissora o maior paredão, aí que eles gostariam de ver e ter, mas não foi possível em função da pressão do público, muito justa, muito oportuna. Se descobriu mais uma vez essa força e usaram, não é? E aí realmente a situação que era necessária acabou rolando, que era da expulsão dele, que já deveria ter acontecido antes. A dela também, como eu disse ontem, né? A dela antes da dele. Isso não quer dizer que eu esteja defendendo, como alguns idiotas quiseram fazer parecer ontem nas redes sociais, que eu esteja defendendo o Marcos e condenando a Emily. Nada disso. Falei muito bem para vocês que nas últimas semanas ele extrapolou o que faltava e que ele se tornou um perigo real lá dentro, uma ameaça a ela, mesmo que ele não tivesse essa noção. A gente viu as cenas, a gente viu o comportamento dele, não dá para ser a favor. Aliás, não dá para ser a favor já há muito tempo, mas eu falei, é um casal doentio, é um casal que um desestabiliza o outro e que eles alternam, um dia é o vilão, o outro é a vítima, né? Um dia é o Marcos que maltrata, no outro dia é a Emily que maltrata. Eles, se quiserem continuar sendo um casal, eu volto a repetir, eles vão ter que fazer uma terapia, porque esses dois juntos sozinhos, aí a gente não sabe em que isso pode degringolar. Ela, não é? Parece que não tem a menor noção. Para ela que agressão que não é, parece que agressão é carinho. Então vocês veem o tipo de problema de autoestima que essa menina tem. Ele parece que agride, também acha que não está fazendo nada demais. Então vocês veem o tipo de distorção de comportamento num relacionamento que o Marcos tem. Isso daí é um outro capítulo, aí já não vai ser mais no reality show, aí já é problema deles, já não vai ser mais uma coisa pública, a gente não tem o que falar aqui, mas que seria aconselhável com toda certeza, né? Toda aquela linha de relacionamento sadomasoquista, um que maltrata, o outro que aceita ser maltratado e depois se inverte a situação e assim eles foram se relacionando, que é uma coisa bastante perigosa no meu entender. A gente nunca sabe onde isso pode dar, tá? Eu vou conversar agora com a delegada da DEAN, da Delegacia de Atendimento à Mulher, e vocês vão ver agora primeiro a reportagem que nós fizemos lá. Vamos ver. Vou dar alguns esclarecimentos para vocês, até para tirar algumas dúvidas, porque estão saindo algumas notícias truncadas, correto? Quando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tomou ciência, através dos bombardeios que vieram pela internet, de um possível delito de violência doméstica ocorrendo no interior do reality show, a diretora do departamento me ligou e nós analisamos brevemente alguns momentos, né, que estavam sendo passados do reality show e vimos sim que ali havia indícios de que poderia estar ocorrendo o crime de lesão corporal praticado contra a participante Emily e por isso decidimos instaurar inquérito policial a princípio para apurar o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que a ação penal é pública e incondicionada. O que quer dizer isso? Quando o delegado de polícia toma conhecimento de um fato, ele tem a obrigação de apurar. E isso a Polícia Civil fez. Eu, na segunda-feira pela manhã, instaurei inquérito policial e prontamente fiz a diligência à emissora com o fim de resguardar direitos, né, e angariar provas, que é sempre esse o objetivo nosso. E naquele momento foram solicitadas câmeras e foram deixadas intimações, né, convite para a Emily, para ela comparecer à delegacia, e para o Marcos, para que ele comparecesse à delegacia. Então tá aí esse esclarecimento da doutora Vivian, não é? Que é quem é a responsável aí pelas investigações, pelo esclarecimento desse caso, que a gente vai ver se chega a um indiciamento ou não. Esse é o grande ponto de interrogação na vida do Marcos daqui por diante e demanda um tempo aí, como vocês sabem, viu? Embora no caso do Vitor Chaves demorou que 1 mês, 2 meses. Vladimir Alves, boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? Tudo.
com relação ao Vitor, quanto tempo? Acho que 1 mês, 2 meses no máximo isso, né? Então acho que até o meio desse ano já vai saber, talvez até antes, em que pé vai ficar a situação dele. Felipe Campos, tudo bem? Boa tarde, querido. Boa tarde para vocês. Diga. Essa história é extremamente maníaca, né? Muito louca, né? É uma junção de amor e de ódio, assim. Ele é um cara extremamente egocêntrico, isso você percebe pelas próprias postagens que ele faz na internet, ele todo fortão, ele tomando vinho. Então ele é um grande apreciador aí de tudo que envolve grandiosidade, o luxo, o poder, a aparência, né? A aparência, o médico do nariz, enfim, que deixa o nariz, que por sinal, fazer nariz é uma das coisas mais fáceis dentro da cirurgia plástica. Então, é verdade. É mesmo? Eu não sabia disso, não. Então tem muita gente por aí que não aprendeu, né? Então, assim, eu acredito que tudo isso fez ele perder completamente a razão. Ele se deixou levar mesmo por todos esses sentimentos que já são dele, na verdade. Claro, sim, né? lógico. Isso analisando friamente, e ele foi simplesmente pro egocentrismo, pro poder, pra fama, pro sucesso, pra causar, pra fazer e acontecer. Porém, ele esqueceu que ele estava num jogo onde milhões de telespectadores estavam assistindo, e ele caiu nessa grande cilada aí, se a Emily armou ou não. Tem isso também. Mas olha aqui, você não entra num reality show imaginando que você vai aparecer na televisão nesse tipo de imagem, saindo de uma viatura policial e entrando numa delegacia de defesa da mulher, de atendimento à mulher, e aí suspeito de lesão corporal, como acabou de dizer a doutora Vivian agora em entrevista aí aos repórteres, em entrevista também à nossa Rede TV, ao nosso programa. Então, de fato, é uma situação completamente a consequência desse mundo fútil que ele vinha vivendo, onde acha que pode tudo, né? Porque eu sou realmente o bom da história, eu posso até submeter as pessoas diante da minha força e do meu poder, e dá nesse tipo de coisa. Então, vamos ver aí. Olha, só dando sequência nessa história, ainda tem o caso do Zé Maier, porque depois de tudo que foi feito, de toda a mobilização, da vitória que foi em termos de se punir alguém de assédio sexual, embora ainda não exista a parte criminal, mas ele foi punido, pelo menos dentro do seu ambiente de trabalho, diante da opinião pública, ao ser exposto a ter suas atitudes extremamente negativas e violentas, sim, em relação ao que ele faz a uma colega de trabalho, é capaz de fazer a 1, 2, 3, que são 3 histórias, pelo menos, que a gente saiba. Apesar disso, a Su está dando para trás. E eu fiquei me perguntando ontem, quando eu soube que ela não quer depor, apesar, né, de ter sido chamada pela Polícia do Rio de Janeiro, e eu fiquei me perguntando, por que não? Como que se consegue uma vitória como essa? Como se mexe com a opinião pública de um Brasil inteiro, num sentido muito positivo, de amparo, de apoio, de solidariedade, de indignação e de revolta daqueles que acharam tudo que ela passou um simples absurdo, simplesmente um absurdo? Como é que ela não vai levar isso até o fim? É o medo que vai vencer novamente? Alguma pressão está existindo que a gente não saiba? Alguma coisa está acontecendo que dessa vez ainda não foi revelado e a gente não sabe se ela vai chegar a revelar? Eu estou estranhando demais. Ela já era para ter dado alguma entrevista, normalmente, claro que as pessoas podem dizer não quero, mas ela já deveria ter dado alguma entrevista, isso não aconteceu, e mesmo depois dessa notícia que ela não quer prestar o depoimento em relação a tudo que aconteceu, de ser assediada pelo José Maier, nem assim ela visualiza todos os recados que ela recebe de todos os órgãos de imprensa que estão solicitando, né, uma entrevista ou uma mensagem ou mais um texto como aquele que ela publicou, ou mesmo que seja uma nota menor, e ela não responde. Ela vê, ela sabe, porque fica tudo lá marcado, né? E ela simplesmente não responde. E essa atitude está provocando um estranhamento muito grande. Eu acredito em medo.
Agora, do que a gente não pode saber. Se é pressão da emissora, se pediram para ela se calar, se realmente ofereceram algum trabalho, se ela não levar essa história adiante para o lado criminal, deixar que tudo seja resolvido dentro da empresa, internamente, como o ex-poderoso Boni lá já tinha achado que era assim que as coisas deveriam ter acontecido. Não sei. Eu sei uma coisa, se realmente ela parar agora, no meio da batalha, isso perde muito da força da vitória que ela tinha conseguido, não é? Porque se você quer que as coisas aconteçam realmente na dimensão daquilo que foi provocado, você tem que ir até o final. A gente já tinha falado isso aqui. Então vá, demonstre para o Brasil inteiro que a justiça existe, que está do seu lado, que a mulher não está desamparada. A hora é essa, inclusive porque a gente sabe que nem sempre a justiça ampara. Então esse caso, ele indo até o final, cumprindo realmente todas as etapas, e ele sendo punido por esse tipo de coisa, tem que responder a um processo criminal por esse tipo de coisa, aí estaria de bom tamanho. Aí a coisa ia ficar realmente exemplar. Sabe? Aí seria demonstração de como todos os casos, os milhares, milhões de casos anônimos que existem por aí, é esse o caminho que tem que ser percorrido. E isso está nas mãos da Su decidir ou não. O que está impedindo nesse momento, eu não sei. Se é realmente alguma pressão, se foi o medo que apareceu dentro dela, qual é o conflito aí, não dá para entender. Porque ela vai se furtar a prestar um grande serviço à sociedade. Ela vai se furtar, ela vai se acovardar e vai deixar na mão milhares de mulheres, milhões de mulheres que estavam aí torcendo por ela e as outras que estavam se amparando no caso dela, né, esperando que elas que também sofrem assédio, sofrem qualquer tipo de agressão ou de assédio, fossem tão amparadas pela justiça quanto ela seria com certeza. Então, Su, mão na consciência, sabe? Encara agora o seu papel social, encara o peso dessa responsabilidade também. Eu sei que não é fácil, você está aí no trauma, né? O primeiro o trauma do assédio, o segundo o trauma de ser afastada, depois o trauma da explosão do depoimento, todo mundo querendo saber, mas também a recompensa, né? de apoio, de solidariedade, de divulgação do seu caso e da mobilização que isso provocou no Brasil como um todo, em todos os segmentos da sociedade. E você vai abandonar essa luta agora no meio? Vai lá, não vou depor, o que é isso? Não combina com aquele texto, né? Sincero, franco, honesto, escrito a 4 mãos ou não, mas que era uma explosão de dignidade exigindo justiça. A justiça abre as portas para você e você fecha? O que é isso? Não dá para entender. Eu fico indignada como mulher que te admirou, que te aplaudiu, que vibrou com essa história, tendo a sequência que teve, né? A gente chega de pizza, chega de impunidade, eu estava achando que nada poderia acontecer e aconteceu. E agora, se não for até o final, é porque você não está dando essa chance, é porque você não está lutando até o fim. Não nos decepcione, por favor, né? Vai nessa até o fim, porque apoio não vai faltar. Se tem alguém oprimindo, se tem alguém amedrontando, se existe algum tipo de pressão, denuncia de novo. Sabe, não vai faltar segurança, apoio e pessoas que estejam do seu lado numa hora dessas. Então, não faz sentido parar agora, juro mesmo. Vai parecer um ato de covardia, que não tem nada a ver com aquele ato de coragem que você teve e que balançou aí o Brasil inteiro a seu favor. E sendo a seu favor, é a favor de todas as mulheres assediadas, espancadas, maltratadas, né? Pode evitar a morte, sim. Tudo isso está nas suas mãos. Não joga isso fora. Eu não posso compactuar com esse tipo de coisa. Se eu admirei, se eu aplaudi, se eu vibrei, eu vou ficar extremamente decepcionada e vou te achar muito covarde de verdade. Me desculpe, mas esse é o sentimento. Eu acredito que não vou ser a única mulher a sentir a situação dessa maneira, tá certo? Bom, volto aqui em um minutinho para conversar com o Vladimir Alves do site O Buchicho, do programa Melhor para Você na Hora da Fofoca, e com o jornalista Felipe Campos também, que está
doido aqui para falar, mas eu vou segurar a fera. Vou segurar a fera, já você fala. Olha, as declarações da mulher do José Maier, a filha dele que saiu das redes sociais, as amigas que estão procurando um emprego para figurinista Sutonani, tudo isso a gente ainda vai contar para vocês, né? Você conta. Mas agora a opinião e a opinião do Felipe. Você já deu sua opinião? Não, com relação à questão da Su, ela conquistou algo que muitas mulheres tentam há muito tempo e não conseguem. Por quê? Às vezes a mulher tem medo de denunciar, fala, bom, às vezes o marido vai ser notificado, não vai preso ou vai ter que pagar uma cesta básica. Aí ela tem uma vitória em relação a algo que ela passou que vai traumatizá-la para o resto da vida. Metaforicamente, é aquela história. Parece que a escola de samba ganhou o carnaval, mas não vai desfilar no desfile das campeãs. Perfeito. Porque não tem como. Não, é uma covardia. Se ela foi até aqui, se ela fez aquele texto, mostrou tudo, se ela não quer, se ela está sendo coagida por algo, uma instituição, ou por alguém, uma pessoa, e ela vai e fala, estou sendo coagida, estão me impedindo de falar, e acaba logo com isso, porque, como diz o outro, o pior já passou. Exatamente, né? claro. Tem mais é que denunciar e acabar com essa história de uma vez. Olha aqui, a Veja Online diz o seguinte: ao que tudo indica, a figurinista Suzlen Tonani, vítima de assédio sexual por parte do ator José Maier, não tem a intenção de levar o caso à justiça. A grande repercussão da denúncia levou o delegado titular da 32ª Delegacia de Polícia do Rio, o Rodolfo Valdec, a chamá-la para depor, mas o comparecimento não é obrigatório, exatamente aquilo que eu falei para vocês. Reclusa, desde que o assédio veio à tona, Suzlen deixou de atender a diversos telefonemas da polícia. Então não são só os nossos da imprensa, mensagens e tudo, que ela está ignorando. Ela não atendeu nem os telefonemas da polícia. Que bobagem, é assim que ela está protegida. Como é que ela não atende justo a polícia? No último, diz que não tem interesse em formalizar a denúncia. Quer dizer, um telefonema acho que ela chegou a atender, não é? Sem isso, segundo a Veja Online, não é possível abrir uma investigação. E talvez seja isso, claro, que o outro lado queira. Mas se é o outro lado que está pressionando ou não, a gente não sabe. A polícia do Rio ainda tem esperança de que Suzlen mude de ideia. Nós também, Su, nós também. Se a investigação for aberta e Maier, punido com suspensão pela Rede Globo, como já foi, acabar respondendo por crime de assédio sexual, a pena prevista chega a 2 anos de cadeia. O ator poderia até vir a ser responsabilizado por estupro. A gente já explicou essa história aqui, pois uma mudança na legislação em 2009 ampliou esse conceito de estupro para qualquer contato físico não consentido. Não precisa ser só o caso da conjunção carnal forçada. Não, é para qualquer tipo, não é? Qualquer tipo, deixa eu ver onde é que está aqui para falar exatamente as palavras. Pode vir a ser responsabilizado por estupro. Uma mudança na legislação em 2009 ampliou esse conceito para qualquer contato físico não consentido. Essa é a definição exata do termo. Então, quando eu falo que para a gente parece covardia, é a sensação. A gente não está dizendo que você está sendo covarde, mas a gente sente assim. Ninguém está na sua pele, ninguém sabe o lado B dessa história, porque alguma coisa tem que estar acontecendo, tá? Não é um julgamento, é só uma impressão. E uma impressão que deixa as mulheres infelizes, você pode ter certeza. Chegou até aqui, não tem volta, não teria que ter volta. Claro que é um direito, mas não teria que ter volta, viu? Pensa 10 vezes, o delegado está lá te esperando, é importante esse depoimento, as coisas têm que ter começo, meio e fim. Senão, a gente nunca vai sair desse patamar de que, acontece e nada. A vítima é que se dana e aquele que fez fica na boa. Não pode. Fala, Felipe. Pois é, então, eu acho que isso se ela fizer isso, é um grande desserviço. Desserviço, porque ela encabeçou toda essa história desde o início, veio, bateu a cara dela, colocou a cara dela a tapa, empunhalou todos os punhais, enfim, para o agressor ou assediador, seja lá como a gente queira chamar, e de repente ela retroage. Aí ela retroagindo, o que ela vai fazer? Ela vai dar voz para esses caras mais uma vez. Então, quer dizer, o que vai parecer?
vamos continuar fazendo porque sempre não vai acabar em nada, né? Claro. Essa é a grande história. Agora, Su, eu não gostaria de pensar que você fez tudo isso somente para aparecer. Não somente fez. para, Isso enfim. não. Isso não. Por quê? Porque eu acho que agora, quando você chega, coloca uma bola na frente do gol para você e você, pra chutar, você pega e sai do campo. Eu acho que você não pode fazer isso agora. Tá na linha do gol, né? Todas as mulheres, todas que te encabeçaram, olha a seriedade da história. Isso foi capa de uma das maiores revistas com maior credibilidade que nós temos no país. Uma das, que é a revista Veja. Você foi matéria do Jornal Nacional. Isso tomou uma amplitude imensa. Você conseguiu colocar voz na boca de muitas mulheres. Agora, você não pode simplesmente retroagir e largar todo mundo falando sozinho, meu amor. Exato. Vai lá, conversa com o delegado, bate um papo com ele, vê quais são as manobras que vocês podem fazer ou então você vai e denuncia mais alguma coisa que esteja escondida se você não quer falar. E leva isso até o fim. Olha, produtores de teatro e cinema ajudam a Sutonani, né, a arrumar um trabalho. É a novela da vida real, segue mais um capítulo, segundo a coluna Olá do jornal Agora São Paulo. Uma rede de apoio tem sido montada por produtoras de cinema e teatro para ajudar a Sutonani, que acusa o ator de assédio. A publicação informa que a assistente de figurino já tem proposta para trabalhar nos bastidores de uma peça. Tá vendo como apoio não falta? Não falta. E a filha do José Maier, não é, que também é atriz, a Júlia Fajardo, trabalhou na novela Império, é uma menina muito bonita, inclusive, ela tá e talentosa. Eu achei que o que ela fez bem legal ali na novela. E ela vinha recebendo apoio dos internautas, mas mesmo assim, quando começaram algumas mensagens negativas, ela resolveu sair do ar. Não deve estar fácil, realmente. Eu acho que é o melhor caminho, deixa pra lá, quando as coisas estiverem decididas, resolvidas, superadas, aí volta, porque sobra para todo mundo da família, sobra para todo mundo. E ele é que causou esse tipo de coisa, né? Apesar disso, a mulher dele, que também é atriz, a Vera Fajardo, a assessoria dele, a empresa contratada, já tinha divulgado que 45 anos juntos não são 45 minutos e que eles continuariam casados. Ela não pensa em se separar dele. Tá aí uma foto dos dois, ela é uma senhora bem bonita, também bastante elegante, e dizem, né, eu nunca vi nenhum trabalho da Vera, que ela também é muito talentosa. Mas a afirmação dela que tem é essa, que apesar de todo esse acontecimento, ou mesmo por causa disso, mais juntos que nunca. Especulações insinuavam que o casal havia se separado devido ao assédio sexual cometido por Maia contra a figurinista Sutonani. Aí Vera Fajardo sobre o casamento com José Maier, mais juntos que nunca. Cada um sabe o caminho que quer tomar, essa decisão é muito íntima, é muito pessoal, mas né? Como é que aceita, né? Isso a gente pode se perguntar, não estamos julgando, a gente só está se perguntando. Como deve ser para uma mulher, diante de todo esse tsunami de informação que ela vai recebendo todos os dias, como deve ser para essa mulher estar sentado assim ao lado do José Maier, por exemplo, né, que é a pessoa em pauta, e tá convivendo com essa situação todos os dias, assim. É uma escolha, né? É uma escolha. A gente sabe de tantas primeiras damas, né? Principalmente as histórias nos Estados Unidos, são milhões, né? Até da Jacqueline Kennedy, a gente viu que passou a Hillary, né? Clinton, com o próprio Clinton. Então, pessoal, mas é triste, né? É lamentável. Triste, porque você imagina você convivendo com uma pessoa 24 horas por dia, sabendo que o nome dele está exposto por todo lugar e que não é uma mídia nem positiva. Óbvio, ele é um grande ator, sim, mas o que aconteceu, infelizmente, tomou uma proporção. Existem grandes atores e existem homens de quinta categoria. Vamos ver onde é que ele se encaixa, né? Olha aí, gente, mudando de assunto, esses são assuntos já conhecidos, mas que têm desdobramentos e a gente mantém vocês informados em relação a absolutamente tudo. Vocês podem concordar com a opinião, mas as informações vocês têm todas aqui na nossa roda da fofoca, e aí cada um pode formar o seu próprio juízo de valor em relação
as questões, falar do Chimbinha e da X Calypso, porque ontem, uau mesmo, ontem começou a circular, eu falei, meu Deus, não acredito, não pode ser verdade, que a banda X Calypso tinha acabado, aí deu um aperto no meu coração, falei, não, de jeito nenhum, mas não acabou, não acabou. Aí eu já falei, pessoal, vamos ligar, ver o que aconteceu na verdade, e não acabou a X Calypso, gente, é mais um boato do mal, aí tentando prejudicar o Chimbinha e os seus companheiros de banda, né, prejudicar um trabalho todo, porque começa essa história, a banda acabou, os que já tinham contratado o show vão desistir, vão falar, como, não vai ter show, vão fazer um monte de coisa, começa uma corrente negativa, mais uma pra cima do cara, meu, já não basta tudo o que aconteceu, e aí a gente soube através deles que de jeito nenhum, a banda não acabou, os compromissos agendados vão ser cumpridos, saiu uma integrante, e essa é a verdade da história, mas não que a banda tenha acabado, e saiu a Leinha, né, que eu gosto super dela, é uma menina muito bonita, canta pra caramba, fez um trabalho muito legal ao lado da Carla Maués e do G, que continuam, o G Rodrigues e a Carla Maués continuam com o Chimbinha na X Calypso. A Leia saiu e ela vai concorrer ao título de Miss na cidade dela, na cidade do interior em que ela nasceu. Então ela preferiu agora dar um tempo, prestar aí, participar, na verdade, desse concurso e depois ela vai ver o que ela vai fazer com a carreira musical. A gente tem, inclusive, olha, um comunicado, né? É muito estranho, né? Muito estranho assim, a mudança de rumos. Eu acho, para ser Miss, não seria, né? Sei lá, eu acho que de repente ela queria mais do que estava acontecendo ali. Talvez ela pegou e pensou, não, acho que eu quero uma carreira solo. Acredito eu, mas sem nenhum tipo de desentendimento. Então a produção da banda X Calypso comunica a saída da vocalista Leia Emanuele, que optou em buscar novos caminhos na sua vida profissional. Nesse ano de convivência, Leia sempre se mostrou, além de uma voz afinadíssima, uma pessoa doce e carinhosa com os integrantes da banda e com os fãs. Chimbinha, Carla Maués e G Rodrigues reconhecem o talento de Leia e se solidarizam com ela nesse novo momento da cantora, nascida em Serra Talhada, em Pernambuco, onde ela vai concorrer ao título de Miss, e lhe desejam boa sorte. Nos próximos dias, diz que no máximo em 15, 20 dias, vocês já terão o nome da sucessora e da substituta da Leia na X Calypso, e o Chimbinha mesmo vai anunciar a nova composição. Então não tem essa história de banda Calypso ter acabado não, tá? Leinha saiu, vai concorrer a Miss, talvez depois aposte novamente, como ela vinha apostando antes do convite do Chimbinha, numa carreira solo, mas é por aí, sem brigas e sem desentendimento, até a página em que a gente sabe então, dessa história, né? Sônia Abrão, ela vai largar a banda como uma das vocalistas para concorrer à Miss Serra Talhada, é isso? É isso mesmo. Porque se ela ganha o título, ela fica um ano cumprindo compromissos do título. Serra Talhada no Pernambuco. E ela é muito bonita, ela canta muito bem. Ela tem um corpão, hein? Sabe escolher muito bem. Ele é um excelente produtor, além de tudo. E com certeza vai arrumar alguém aí para... Ele tem um faro para talentos, bom, né? Tem mesmo. Vem alguém muito bom por aí, isso vocês podem ter certeza. E boa sorte para a Leinha também, ó só, o porte. Para ser Miss tem algumas exigências, né? Tipo, você não pode isso. Medidas. Não pode ser casada, não pode sair pelada na revista. Então, para se precaver, tem Serra Talhada. Ele já quer ir pro concurso. Essa história de Serra Talhada não convenceu o Felipe de jeito nenhum, É muito díspare, completamente díspare. Mas é a cidade natal dela. É a cidade natal dela, né? Não, eu não tenho nada contra a Serra Talhada. Um ano de compromissos, de repente, ela vai ganhar mais. Você não queria ser Mr. Parque Domingos? Se ela ganhar o concurso, de repente, nesse ano de compromisso, ela vai ganhar mais do que um ano fazendo shows. A gente não sabe. Então, vamos esperar aí ela mesma dar uma entrevista e contar essa história, né? A gente tá sempre dependendo das pessoas, elas mesmas falarem, e elas não falam, mas não é o caso da Leinha, não. Com certeza, ela vai explicar direitinho. É uma grande população lá, 80 mil habitantes. 80 mil habitantes? Não é tão pequena a cidade. Eu não tenho. Não é, de nome é bem conhecida, mas
Agora eu vou ser uma Miss e ser talhada. Quero ser uma Miss muito famosa. Começa no município, vai pro estado. Mas assim, é verdade. Roselita Hernandes. Se de repente ela vira Miss Pernambuco, e aí depois vai pro Miss Brasil, Miss Universo. Não, tem um caminho interessante aí. Eu também acho que não combina ler concreto nessa história, né? Não acredito que tenha sido exatamente esse o motivo, mas briga não é, gente. Volto a dizer, acho que ela queria alguma coisa a mais. A pessoa ouve um ruidinho, já cria uma história, já cria uma história, acabou, e principalmente que seja contra ele, né? Isso existe de verdade. Assim, minha opinião, não falei com o Chimbinha ainda, mas tá dura a luta, né? Para a agenda, com a crise do país, com o recomeçar, como ele está recomeçando. Ele mesmo contou aqui no nosso programa, teve dias que chegou e assim, não tinha gente, graças a Deus depois essa fase passou. E a Carla Maués falou que um dia ela chegou, olhou assim, quase não tinha ninguém, e que ele veio por trás dela e falou, todo começo é assim, vamos em frente, né? E foi o que eles estavam fazendo, e muito bem sucedidos, graças a Deus. Mas não é fácil, é uma vida dura, é estrada, é buscar o público, é ir atrás do sucesso, tudo de novo. De repente, para ela, já deu. Então, nisso eu acredito, mas alguma outra coisa num sentido negativo, não. Aliás, Chimbinha anuncia a saída de outra cantora da banda X Calypso e já nega o desentendimento. Essa manchete da onde? Do Jornal Extra, exatamente. É tudo tão maluco nessa banda Calypso que daqui a pouco a gente vai receber uma informação assim. Chimbinha faz operação de transformação de sexo. Aí você fala. Daqui a pouco a gente vai receber a informação que eles estão arrebentando tudo de novo. Você vai ver. Meu lindo. Um beijo pra você. Olha aqui, vamos falar de Easy Brush, gente, coisa boa, viu? Marcos, vamos se tratar, sabe? Acho que precisa, deixa pra lá. A delegada falou há pouco no programa. Aqui no Tarde é Sua? Pois é. É maluco pra tudo. Ela falou, a doutora Viviane, que a saída dele se deve somente à Rede Globo. A polícia não tem nada a ver, ela deixou bem claro nessa entrevista que ela concedeu, que a polícia não tem nada a ver com a saída do Marcos. A decisão de tirá-lo do programa foi única e exclusivamente da Rede Globo de televisão. A polícia esteve lá, foi o que acabou ocasionando a saída dele, mas não foi ocasionada pela polícia. Ele poderia, inclusive, ter ficado até hoje no programa confinado, segundo a delegada. A investigação ia continuar correndo, ele ia se entender com a polícia e a justiça de qualquer maneira, porque houve a suspeita, é isso que eles foram conferir lá, e aí o programa poderia ter ficado com ele se quisesse. Mas, poxa, ele já tinha infringido a regra de expulsão há muito tempo, sabe? Então, quando a gente fala, foi a polícia que tirou ele de lá, é figurativo, foi porque a polícia foi até lá, é que aí eles não tinham mais como disfarçar a proteção, né, a cara de pau de continuar com ele fazendo tudo que ele estava fazendo lá dentro, né? Porque todo mundo sabia que a Emily e ele são pra lá de protegidos, podiam sair todos, esses dois não iam sair nunca, o Marcos não ia sair nunca se esse tipo de coisa não tivesse acontecido. Mas deixa pra lá que eu já falei disso aqui, vamos falar de outra coisa. Olha, gente, eu achei muito legal, né, e não estou falando nada do reality, mas o site Paparazzo fazia um ensaio sensual com a Marinalva, né, que perdeu a perna num acidente de moto. Foi assim a participação dela no reality show e achei muito positiva a inclusão dela no time, né? Eu acho que deu para acompanhar as dificuldades do dia a dia que uma pessoa tem e a capacidade de superação também com algum tipo de deficiência. E eles fizeram um ensaio sensual e ela deu uma entrevista muito legal. Primeiro ela fala que ela foi vítima de violência doméstica, isso daí é uma outra história muito triste na vida dela, muito pesada, mas a de superação é muito legal, porque ela diz que ela jamais, desde que ela perdeu a perna no acidente de moto, ela quis passar a imagem de coitadinha, de jeito nenhum que ela queria isso, por isso ela, foi a luta realmente. Então, as fotos estão bonitas, estão de bom gosto, elas não são chocantes, elas te dão a verdadeira dimensão de uma mulher que pode ser sexy, não é? Sem ficar complexada ou diminuída, ou desistir até de uma vida sexual em função de um tipo de deficiência, e ela está prestando, está dando essa lição de vida, isso é importante. Legal. Mas já a gente comenta mais para vocês. E lembra a americana que veio na Paralimpíada?
Paralimpíada, a Purdy, a Amy Purdy. Já vou mostrar para vocês ela participando de um programa de dança, que é o programa da Xuxa. Já vocês vão conferir. Marilene Saad, né, mulher do Estênio Garcia. Deixa eu só ver se eu acho aqui para vocês as fotos que eu falei, porque... Nossa, sumiu tudo daqui. Eu consegui sumir com 22 mil fotos. Você é inimiga dele, né? Não, é que eu tenho muita foto, gente, muita foto. Aqui, ó, até eu chegar onde eu queria, porque vocês se lembram da Amy Purdy, olha que ela teve na Paralimpíada, lembra a cerimônia de abertura que ela dançou com o robô? Quando ela tinha 19 anos, ela teve uma meningite bacteriana, ficou em coma. O coração quase parou e aí ela sobreviveu, mas depois que ela saiu do hospital, ela teve uma infecção nos pés e aí teve gangrena, ainda era foco de bactéria da meningite, e aí ela teve que perder os 2 pés, ela teve os 2 pés amputados. Ela também, como a Marinalva, não quis parecer coitadinha, e aí ela resolveu superar, olha as próteses dos pés, e ela virou dançarina, ela virou bailarina, tanto que ela fez a abertura de Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Ela disse que foi maravilhoso poder dançar para 70 mil pessoas, como aconteceu no Rio, e ela participou do Dancing with the Stars. O que é o Dancing with the Stars? É o programa da Xuxa, que só mudou o nome para Dancing Brasil, e lá no americano ela participou. Olha só, eu acho que fica a sugestão para eles fazerem isso aqui no Brasil também. De repente chama a Marinalva para participar, treina ela, e acho que ela vai ser o mesmo sucesso do que foi a Amy. Quer ver? Tem umas fotos dela lindas aqui para vocês, ó. Essa aqui é a que eu estava mostrando, né? Depois, na sequência, foi uma das apresentações mais aplaudidas. Olha ela com o coreógrafo dela participando do programa. Olha só, ficando na ponta dos pés, tá vendo? Esses pés que são prótese, para vocês verem a mobilidade, a maleabilidade que ela tem. Ela participa de grandes espetáculos. Então, de repente, ó, pro programa da Xuxa, Marinalva lá, treina, dança e vai fazer tanto sucesso quanto a Amy Purdy fez lá no Dance with the Stars nos Estados Unidos. Muito legal. Mais uma foto do site Paparazzi. Vocês confiram tudo acessando aí o site. Tem um ensaio completo lá para vocês. Ela tem um corpão, né? Ela tem um corpaço. Nossa, olha a perna dela, bonito, né? Musculosa. De resistência, que ela ficou lá horas. Ela só perdeu por algumas horas. Porque assim, tem uma dificuldade, né? A gente tem até o caso do Wagner Montes, que engordou e teve dificuldades em usar a perna. Às vezes ela usa a perna mecânica, às vezes ela usa a muleta, não é fácil, mas não a pessoa tem... Não. Ela mostrou no reality, ela tira para dormir, tem que colocar, é todo um trabalho, mas não perde a mobilidade não vai de fazer totalmente, nada, né? Não mesmo. Gente, olha, a gente tá falando dos pés, vamos falar aqui da Renata Banhara, que passou por uma cirurgia nos joelhos para retirada de tecidos. As informações que a gente tem é que como eles ministraram, mesmo sem ainda identificar totalmente a bactéria que está no cérebro, que está provocando muito estrago, eles deram antibiótico de amplo espectro. O que é isso? É aquele antibiótico que vai, né, funcionar para os mais variados tipos de bactérias que tiver. De alguma maneira eles atingiram alguma ali que está fazendo estrago, porque ela tem tido uma melhora, tá? É discreta, mas é uma melhora. Então é sinal que eles estão no caminho certo, até sair aí o resultado da biópsia. Mas ela tinha feito 2 punções no cérebro, o Felipe até falou disso aqui ontem, punção, né, Felipe? Era punção, na verdade, e ela passou por mais um procedimento por conta da infecção que ela enfrenta. Ela foi submetida a uma pequena cirurgia para retirar tecido infectado dos seus 2 joelhos. Agora, por que os joelhos também estão infectados? A infecção está se espalhando? É da parte neurológica. Pois tem tudo a ver com a parte neurológica. Tem tudo a ver mesmo. Mas não é de novo, não de novo é punção. É punção, não é cirurgia. Ela já havia passado por 2 vezes, né, para tirar tecido ósseo da face. A primeira do lado direito no rosto, identificou que bactérias tinham afetado os nervos da modelo. E a segunda, realizada no domingo, consistiu na retirada de bactérias que estavam alojadas
alvejadas perto de um dente. E agora eles tiraram do joelho, tudo em busca de um tipo ou mais tipos de bactéria que possam estar provocando essa situação tão delicada para a Renata, viu? Tá delicado mesmo, mas eles vão chegar lá, com toda certeza, né? Principalmente quando mexe na parte neurológica. O ano passado janeiro agora fez um ano que eu tive meningite, né? Eu fiquei internado, enfim, vocês lembram? E realmente, assim, os exames são difíceis, porque você tem que fazer coleta de material sempre para ver a evolução, como que está se saindo, enfim. Sim. E o meu também foi por causa de sinusite, viu? Também. Foi uma Nossa, sinusite gente, que não foi curada. Sinusite, foi uma sinusite que não foi curada bem, enfim, a bactéria Blaster Mastergervivasis, ela subiu, né? Enfim, deu todo o estrago que deu. Não, o problema é esse, quando sobe, na verdade, né? E aí o que acontece? Agora, eu conversei hoje com uma pessoa muito próxima da Renata, disse que ela já está melhor. Ai, que bom. Ela realmente foi feita essa punção no joelho, porque agora eles têm que ver, os médicos, eles têm que ver em todas as articulações, para ver se ela não vai ficar com dano na articulação. Ah, tá, entendi. Então é um exame mais para descartar a possibilidade dela ter algum tipo de dano nas articulações. Deixar alguma sequela, né? As bactérias deixarem alguma sequela. Vamos em frente à luta da Renata Banhara, todo mundo aí continuando a mandar energias positivas para ela. Corrente de orações. Corrente de orações. Com certeza ela vai sair dessa e vai... Ela é tão querida, né? Engraçado, há poucos dias ela nos deixava uma lembrança aqui. Foi, não é? Na emissora. Porta-retrato, lindo que ela trouxe. Essa notícia. Porque ontem a gente até perguntou para a Cíntia e os filhos, quem está cuidando? Então o caçula está com o filho do Frank H, está com ele, né? O mais velho está estudando nos Estados Unidos. E ela esteve lá nos Estados Unidos há pouco tempo. Ela começou a publicar fotos de Atlanta, né? Ele está fazendo intercâmbio. Por isso que ela estava lá com ele também. E na volta, infelizmente, pintou aí esse problema, mas acontece na vida de todo mundo, né? Então, o importante é coragem, é superar e todo mundo aí mandando boas vibrações. Ela tem um filho do Krigor também, não é? É do Krigor, eu não sei. Eu sei que é de um sambista, eu também não lembro, mas é fácil achar. Que daqui é o mais velho, inclusive, que é o que está acompanhando a Renata em todo o processo. Aí tá com a Renata é uma pessoa incrível, ela é uma moça que ela é talentosa, ela é muito boa, sempre foi uma guerreira, sempre conquistou as coisas através de muito trabalho, muito esforço. Então, assim, obviamente que ela merece ser feliz aí. Eu acho que ela está na melhor fase da vida dela. Está vivendo um casamento incrível, com um cara bacana, com os filhos, e eu acho que ela merece. Eu acho do Marquinhos do Exalta Samba. Marquinhos do Exalta Samba, Exalta né? Samba mesmo, do Marquinhos do Exalta Samba. Eu coloquei o filho no pai errado, não é no filho, desculpa, é no Marquinhos. Mas então, eu acho assim, eu acho que ela vai sair dessa logo e ponto final. Eu acho que vida que segue. Tá certo. Olha, já a mensagem do Estênio Garcia aqui para o nosso programa, contando direitinho como é que tá a Marilene Saad. As coisas só melhoram, gente, graças a Deus. E teve aí, né, as portas da morte, situação delicadíssima, todo mundo muito preocupado, porque era difícil mesmo. E tem, mas muito melhor. Graças a Deus. Já vocês vão ver a mensagem do Estênio Garcia, viu? Mas agora, Estênio Garcia, porque a Marilene Saad, a mulher dele, já não tem mais a infecção e deve deixar a UTI nos próximos dias. Os médicos só querem ter plena certeza de que os pulmões já estão a todo vapor, tá? Para não correr risco de sair do hospital, depois ter que voltar, então deixa lá até eles terem 100% de certeza, mas a infecção já foi bem e amanhã ela faz uma tomografia para ver o real estado dos pulmões definitivamente. Eu vou girar na volta a mensagem dele, daqui a pouco a entrevista com o Theo Becker, que é comovente. Vamos lá. Vamos lá, então, com a mensagem de Estênio Garcia. Sônia Abrão, eu venho mais uma vez agradecer a você, agora nesse momento que a Marilene está bem melhor, graças a Deus, e sendo tratada por uma equipe médica maravilhosa. Eu tenho que agradecer a você e a seus espectadores, pois vocês foram muito positivos com a energia mandada para ela. Foi graças a isso que eu tenho certeza que ela melhorou. Muito obrigado. Um beijo de coração para você e para todos os seus espectadores. Muito obrigado mesmo. Imagina.
Beijo, Estênio. Tem nada que agradecer aqui, tá? Eu, Felipe, o Vlad, o Tiago, o Aron, a Marcinha, todos nós aqui da nossa Roda da Fofoca vibramos o tempo todo por vocês, por você que ainda está em recuperação, mas graças a Deus está ótimo, já está em casa. A gente está vendo uma cara super saudável. Amém, tá bem, né? Amém, tá bem mesmo. E a Marilene aí, prestes a sair da UTI, amanhã faz uma última tomografia, logo vai estar em casa. Então a gente fica muito feliz, tá? A gente passa essa energia para vocês de amor mesmo, sabe? Porque a gente gosta muito de vocês. Vocês são um casal incrível com todo mundo, incrível. Isso esse testemunho, vamos dizer assim, a gente tem que dar. Nossa, gente, olha, eles são bárbaros, não tem essa história de frescura, de ficar distante da imprensa. Eles atendem a gente fácil, você tem acesso, eles são sinceros nas declarações, né? Eles não fazem gênero, eles são um casal de verdade mesmo. Felipe definiu muito bem. Então a gente só pode amar, respeitar, ser fã, realmente, e vocês merecem esse carinho que vocês estão recebendo do Brasil inteiro, tá? Super beijo pra vocês. Dá um beijo na Marilene por todos nós quando ela voltar pra casa. E é gratuitamente, né? Porque assim, não é porque mesmo. O Estênio é um excelente ator, porque a Marilene é uma excelente atriz, porque eles têm um trabalho grandioso, tem uma história maravilhosa na teledramaturgia brasileira. É gratuito, nós gostamos do ser humano. Exatamente. E é por isso que nós emanamos essas boas vibrações, tanto para ele quanto para Marilene e para toda a família. E conte conosco, né? Porque a gente depender da gente. Fala bonito, Vlad! Parabéns! É de verdade mesmo, não é hipocrisia, não. E principalmente nós estamos acostumados, né, nesse mercadinho movediço, não é? Né, dos famosos. A gente sabe que eles fazem de tudo para aparecer. Estênio, você sabe muito bem do que nós estamos falando. E vocês não precisam, vocês aparecem gratuitamente, porque vocês transpiram realmente aquilo que vocês sentem um pelo outro, e é isso que é legal. É verdade. Casal fake tá assim, ó. A gente conhece um monte, né? Deixa pra lá. Olha aqui, vamos falar de uma história que não podia, de coisas que não podem aparecer, mas aparecem nas novelas. E tá pegando fogo a história do celular da Isabelle Drummond. Ela que é a estrela de Novo Mundo. O mundo é tão novo nessa novela que até no século 19 aparece um celular, para vocês terem uma ideia. Olha só, essa mania, e isso eu vou falar por todos, que no trabalho, até quando você está em ação no seu trabalho, você está usando o celular. Olha o que acontece, gente, que coisa mais louca. Agora ninguém mais lá está podendo ter celular por perto, não entra para a gravação com o celular, para deixar num cantinho, acabou minha cena, vou lá, vou ficar vendo o que tem. Mesa? Na mão? Não, tá na mão dela. Eu não tô enxergando. Eu acho que ela tá ali. Olha lá, ela tá conferindo alguma coisa no celular. É que pegou bem a pontinha, mas fotógrafo não perde nada, né? E aí isso tá em tudo quanto é lugar. Esse quadradinho foi feito aí pelo pessoal da Veja Online, mas essa foto saiu em todos os lugares, com seta, com círculo, com tudo que vocês podem imaginar. Mas assim, não é a primeira vez. Vocês se lembram da novela Lado a Lado, com o Lázaro Ramos, novela das 6 da Globo, começo do século XX, não é? E tinha uma parabólica, onde ele estava passando uma antena parabólica na janela. Olha lá, lembra disso? Verdade, tá vendo? Um pedacinho do celular é de menos, aí apareceu uma parabólica inteira. E o extintor de incêndio e os 10 mandamentos, lembram disso também? Antes de Cristo, gente, antes de Cristo já tinha. Então, assim, e na minissérie famosa, né, da Downton Abbey, que aparece a garrafa de plástico, isso é 1920, olha, 1920, e já tinha garrafa de plástico. Depois que esse erro aconteceu nessa minissérie consagrada no mundo todo, ninguém mais pôde deixar nem lingerie, pra vocês terem uma ideia, das atrizes que estavam lá para se vestir, mas tinha que ficar a quilômetros de distância de lá, objetos de plástico, nem pensar, porque foi o vexame do ano realmente. Rola, mas a Isabelle, ela realmente... O pessoal presta atenção. Sabe que foi um espectador que mandou para o colunista do UOL? É mesmo? Esse flagra? Tá vendo? Foi ele que tem lá a coluna Detetive. Como é que isso passa, né?
Pois é. Mas você imagina num cenário incrível, que nem aquele que está a garrafa d'água, um cenário incrível, reconstituição de época perfeita. O diretor de arte deve ter se matado para fazer aquilo, de repente uma garrafa de plástico. E ninguém vê. É muito louco, viu? Ave Maria. Para mostrar que não acontece só aqui no Brasil, viu, gente? Realmente acontece muito. Tem vários filmes também. Olha aqui, já a entrevista do Theo Becker. Eu vou dar só um recadinho, eu volto aqui. Essa entrevista ele deu para o TV Fama e é uma coisa que comoveu todo mundo. Ele chora com o Theo Becker, foi feita pela repórter Marcela Buzelin. Foi uma entrevista, ela fez com muita sensibilidade, né? Porque ele está tão ali ferida exposta, gente, que, nossa, você fica assim, né, cheio de dedos até para perguntar, para ele não desabar, porque ele estava muito emocionado mesmo. Foi uma excelente entrevista, porque ela conseguiu tirar algumas coisas importantes do Theo. Dele. Importantes, mas algumas coisas chamam a atenção nessa entrevista. O quê? Parece que ele está se deixando levar. Ele falou que teve uma depressão, ficou meio triste. Acho que ele ainda está meio deprimido, né? Porque ele fala algumas coisas assim, tipo de escuridão, de tristeza. Se eu for atropelado, meu filho, né? Tipo, se eu morrer, se eu partir dessa, minha mãe, algumas coisas que mexem com a dignidade do homem também, de você não ter um trabalho, fazer o que você quer. A gente viu aí que o Mário Gomes se virou e arrumou um emprego, conseguiu fazer uma renda vendendo hot dog. Isso não tem problema nenhum. Tá trabalhando no canal a cabo também. Tipo, enquanto ele não arrumar nada na televisão, se o Theo conseguir se virar, fazer algo, tem um filho lindo para sustentar. Nossa, mas que coisa mais linda esse bebezão. Fiquei apaixonada por ele. Infelizmente, aquela participação... Assistindo a Fazenda, vendo a participação do Theo Becker, a gente se divertia, porque aquilo era um entretenimento de mão cheia. A gente ria, a gente ficava preocupado. Ele faz parte da história da Fazenda, os personagens mais polêmicos, não é? Né? Criaram um monstro, mas ele não é um monstro. Eu acho que ele merece uma chance, não de mostrar o trabalho dele, como ele está falando, porque ele já mostrou várias vezes e também agora na reprise da Escravizal, né? Da novela. Mas ele merece uma chance de trabalhar e fazer um papel que ele possa apagar essa imagem aí de bad boy. Ou pelo menos equilibrar, você viu? Ele fala, o pessoal esquecer isso de uma vez por todas. Da última vez que nós falamos do Theo Becker aqui, eu vi as mensagens que chegaram no meu Instagram, não dele. Não, Theo Becker, imagina, é um bad boy, você não viu o que ele causou lá, o cara quer causar de novo, quer arrumar confusão. Então, infelizmente, isso que ele está sentindo é real. As pessoas ainda, algumas, veem o Theo Becker como bad boy. Só que não é o caso. Se a emissora de televisão deixar de ver e dar essa chance para ele, essas coisas mudam. Com certeza. Né? Para ele e para outros atores que estão aí lutando, a Narjara Tureta também, excelentes atores, é aquilo que a gente disse, não cair na mesmice, sempre o mesmo elenco. Dê chance para quem está aí e que já mostrou, né? que trabalha bem. Exatamente. Estamos torcendo por você, Theo, sabe? Alguma coisa boa há de pintar, né, Felipe? Felipe ficou muito mexido também com essa história. É engraçado porque ele, em muitos momentos na entrevista, ele diz o seguinte, ele fala, eu fazia cenas para colaborar com a audiência. Então ele deixa muito claro que ele foi um personagem durante toda a passagem dele para a Fazenda. Até aí, você entender isso num reality show é complicado. Por quê? Porque você tem que viver o que você é de verdade. Então, muitos telespectadores, enfim, acabam não tendo essa ideia. Então, agora eu acho que tem que... mas eu não sei se ele está fazendo alguma terapia. Seria bom ele procurar uma terapia. Se não tiver, procura. Porque eu acho que você verdadeiramente está muito mexido. Theo, eu vou te falar uma coisa. Você é um rapaz novo, bonito, talentoso, mesmo. Você tem a vida inteira pela frente. Tem um filho para criar. Às vezes, esse ciclo na nossa vida faz parte. Às vezes, enterram algumas coisas, como disseram, há 4 anos, você não está fazendo absolutamente nada. Mas isso é um ciclo na sua vida. E você pode ter certeza que daqui a um tempo, se você fizer uma terapia, um tratamento para tirar todos esses fantasmas da tua vida, você vai conseguir ser um cara não bacana, porque você já é, mas você vai conseguir se estabelecer firmemente diante daquilo que você quer. Isso com toda certeza. É verdade mesmo. E a mãe, né? A gente não sabe o que ele fez, o quanto ela possa estar magoada, mas é um filho precisando de um bom colo nessa hora também, né? Então, mãe, coloca de lado aí a mágoa, dá colo para ele agora, ajuda ele a superar tudo isso, depois com certeza ele vai saber retribuir esse carinho e esse amor, tá bom?
Olha aqui, gente, para acabar com as dores nas pernas, sensação de... O esquema de segurança da Sandy já está em vigor. Já está em vigor. Começou agora lá no Rio de Janeiro. Começou no Rio de Janeiro por conta dessa história aí, ó. No dia que o fã invadiu. Mas isso foi em Recife, né? Ela foi boazinha. Aí depois disso... Ela foi legal com o fã e ela se ferrou. Ela queria retribuir, né, o carinho dele. Ele torceu o braço dela. O carinho não, né? A animosidade, né? Agora vai ter um batalhão de armário na frente, assim, do palco, que é para evitar que alguém suba. Ela fala, quase arrancou meu braço. E aí, finalmente, né, a gente vê alguém tomando providências para que isso não aconteça. Porque a gente já falou milhões de vezes isso aqui, tudo continuou igual. E agora, pelo menos ela, como artista, já que se o pessoal não providencia, ela providencia. E tem uma barreira humana mesmo na frente do palco. São cadeiras, os seguranças sentam e ficam olhando para a plateia. O tempo todo eles estão de frente para o público. Qualquer movimento suspeito, eles entram em ação. E é assim que tem que ser. Isso aconteceu em Recife, no show dela já no Rio de Janeiro, já tinha essa barreira humana. E tá certo, e outros deveriam seguir o exemplo também, né? Ela é magrinha, ela é minãozinha, é verdade. Quase o cara levou ela pelo braço. Contatos. obuchicho.com.br e nas redes sociais, se tiver Twitter, Instagram, pode conversar comigo através do @Vladimir Alves. Maravilha, hein? E o melhor para você. Amanhã, 10 horas, segunda a sexta, tem. Mas não tem volta, não teria que ter volta. Claro que é um direito, mas não teria que ter volta, viu? Pensa 10 vezes, o delegado está lá te esperando, é importante esse depoimento, as coisas têm que ter começo, meio e fim. Senão, a gente nunca vai sair desse patamar de que, ó, acontece e nada. A vítima é que se dana e aquele que fez fica na boa. Não pode. Fala, Felipe. Pois é, então, eu acho que isso se ela fizer isso, é um grande desserviço. Desserviço, porque ela encabeçou toda essa história desde o início, veio, bateu a cara dela, colocou a cara dela a tapa, empunhalou todos os punhais, enfim, pro agressor ou assediador, seja lá como a gente queira chamar, e de repente ela retroage. Aí ela retroagindo, o que ela vai fazer? Ela vai dar voz para esses caras mais uma vez. Então, quer dizer, o que vai dar, o que vai parecer? Vamos continuar fazendo porque sempre não vai acabar em nada, né? Claro. Essa é a grande história. Agora, Su, eu não gostaria de pensar que você fez tudo isso somente para aparecer. Não somente fez. Para, isso enfim. Não. Isso não. Por quê? Porque eu acho que agora, quando você chega, colocam a bola na frente do gol para você e você, para chutar, você pega e sai do campo. Eu acho que você não pode fazer isso agora. Tá na linha do gol, né? Todas as mulheres, todas que te encabeçaram, olha a seriedade da história. Isso foi capa de uma das maiores revistas com maior credibilidade que nós temos no país. Uma das, que é a revista Veja. Você foi matéria do Jornal Nacional. Isso tomou uma amplitude imensa. Você conseguiu colocar voz na boca de muitas mulheres. Agora, você não pode simplesmente retroagir e largar todo mundo falando sozinho, meu amor. Exatamente. Vai lá, conversa com o delegado, bate um papo com ele, vê quais são as manobras que vocês podem fazer ou então você vai e denuncia mais alguma coisa que esteja escondida se você não quer falar. E leva isso até o fim. Olha, produtores de teatro e cinema ajudam a Sutonani, né, a arrumar um trabalho. A novela da vida real segue mais um capítulo, segundo a coluna Olá do jornal Agora São Paulo. Uma rede de apoio tem sido montada por produtoras de cinema e teatro para ajudar a Sutonani, que acusa o ator de assédio. A publicação informa que a assistente de figurino já tem proposta para trabalhar nos bastidores de uma peça. Tá vendo como apoio não falta? Não falta. E a filha do José Maier, não é, que também é atriz, a Júlia Fajardo, trabalhou na novela Império, é uma menina muito bonita, inclusive, ela tá e talentosa. Eu achei que o que ela fez bem legal ali na novela. E ela vinha recebendo apoio dos internautas, mas mesmo assim, quando começaram algumas mensagens negativas, ela resolveu sair do ar. Não deve estar fácil, realmente. Eu acho que é o melhor caminho.
caminho, deixa pra lá, quando as coisas estiverem decididas, resolvidas, superadas, aí volta, porque sobra para todo mundo da família, sobra para todo mundo, e ele é que causou esse tipo de coisa, né? Apesar disso, a mulher dele, que também é atriz, a Vera Fajardo, a assessoria dele, a empresa contratada, já tinha divulgado que 45 anos juntos não são 45 minutos e que eles continuariam casados. Ela não pensa em se separar dele. Tá aí uma foto dos dois, ela é uma senhora bem bonita, também bastante elegante, e dizem, né, eu nunca vi nenhum trabalho da Vera, que ela também é muito talentosa. Mas a afirmação dela que tem é essa, que apesar de todo esse acontecimento, ou mesmo por causa disso, mais juntos que nunca. Especulações insinuavam que o casal havia se separado devido ao assédio sexual cometido por Maia contra a figurinista Sultonani. Aí Vera Fajardo sobre o casamento com José Maier, mais juntos que nunca. Cada um sabe o caminho que quer tomar, essa decisão é muito íntima, é muito pessoal, mas né? Como é que aceita, né? Isso a gente pode se perguntar, não estamos julgando, a gente só está se perguntando. Como deve ser para uma mulher, diante de todo esse tsunami de informação que ela vai recebendo todos os dias, como deve ser para essa mulher estar sentado assim ao lado do José Maier, por exemplo, né, que é a pessoa em pauta, e tá convivendo com essa situação todos os dias, assim. É uma escolha, né? É uma escolha. A gente sabe de tantas primeiras damas, né? Principalmente as histórias nos Estados Unidos, são milhões, né? Até da Jacqueline Kennedy, a gente viu que passou a Hillary, né? Clinton, com o próprio Clinton. Então, pessoal, mas é triste, né? É lamentável. Triste, porque você imagina você convivendo com uma pessoa 24 horas por dia, sabendo que o nome dele está exposto por todo lugar e que não é uma mídia nem positiva. Óbvio, ele é um grande ator, sim, mas o que aconteceu, infelizmente, tomou uma proporção. Existem grandes atores e existem homens de quinta categoria. Vamos ver onde é que ele se encaixa, né? Olha aí, gente, mudando de assunto, esses são assuntos já conhecidos, mas que têm desdobramentos e a gente mantém vocês informados em relação a absolutamente tudo. Vocês podem concordar com a opinião, mas as informações vocês têm todas aqui na nossa roda da fofoca, e aí cada um pode formar o seu próprio juízo de valor em relação às questões. Falar do Chimbinha e da X Calypso, porque ontem começou a circular, eu falei, meu Deus, não acredito, não pode ser verdade, que a banda X Calypso tinha acabado. Aí deu um aperto no meu coração, falei, não, de jeito nenhum. Mas não acabou. Aí eu já falei, pessoal, vamos ligar, ver o que aconteceu na verdade. E não acabou a X Calypso, gente. É mais um boato do mal, aí tentando prejudicar o Chimbinha e os seus companheiros de banda, né? Prejudicar um trabalho todo, porque começa essa história, a banda acabou, os que já tinham contratado o show vão desistir, vão falar, como? Não vai ter show? Vão fazer um monte de coisa. Começa uma corrente negativa, mais uma pra cima do cara, meu. Já não basta tudo o que aconteceu. E aí a gente soube através deles que de jeito nenhum, a banda não acabou, os compromissos agendados vão ser cumpridos. Saiu uma integrante. Essa é a verdade da história, mas não que a banda tenha acabado. E saiu a Leinha, né, que eu gosto super dela, é uma menina muito bonita, canta pra caramba, fez um trabalho muito legal ao lado da Carla Maués e do G, que continuam, o G Rodrigues e a Carla Maués continuam com o Chimbinha na X Calypso. A Leia saiu e ela vai concorrer ao título de Miss na cidade dela, na cidade do interior em que ela nasceu. Então ela preferiu agora dar um tempo, prestar e participar, na verdade, desse concurso, e depois ela vai ver o que ela vai fazer com a carreira musical. A gente tem, inclusive, olha, um comunicado, né? É muito estranho, né? Muito estranho assim, a mudança de rumos. Eu acho, para ser Miss, não seria, né? Sei lá, eu acho que de repente ela queria mais do que estava acontecendo ali. Talvez ela pegou e pensou, não, acho que eu quero uma carreira solo. Acredito eu, mas sem nenhum tipo de desentendimento. Então a produção da banda X Calypso comunica a saída da vocalista Leia Emanuele, que optou em buscar novos caminhos na sua vida profissional. Nesse ano de convivência, Leia sempre se mostrou, além de uma voz afinadíssima, uma pessoa doce e carinhosa com os integrantes da banda e com os fãs.
Chimbinha, Carla Mauese, G. Rodrigues reconhecem o talento de Leia e se solidarizam com ela nesse novo momento da cantora, nascida em Serra Talhada, em Pernambuco, onde ela vai concorrer ao título de Miss, e lhe desejam boa sorte. Nos próximos dias, diz que no máximo em 15, 20 dias, vocês já terão o nome da sucessora e da substituta da Leia na X Calypso, e o Chimbinha mesmo vai anunciar a nova composição. Então não tem essa história de banda Calypso ter acabado não, tá? Leinha saiu, vai concorrer a Miss, talvez depois aposte novamente, como ela vinha apostando antes do convite do Chimbinha, numa carreira solo, mas é por aí, sem brigas e sem desentendimento, até a página que a gente sabe então, dessa história, né? Entender, Fala. Sônia Abrão, ela vai largar a banda como uma das vocalistas para concorrer a Miss Serra Talhada, é isso? É isso mesmo. Porque é se ela ganha o título, ela fica isso, um mas- ano cumprindo compromissos do título. Serra Talhada no Pernambuco. conheço E ela é também. muito bonita, ela canta muito bem. Ela tem um O corpão, Chimbinha hein? sabe Ela tem escolher um muito bem. corpão. Ele é um excelente produtor, além de tudo. E com certeza vai arrumar alguém aí pra... Ele tem um faro Um para faro bom, talentos, tem. né? Tem, se ele vier a processar a emissora, provavelmente ele vai acabar perdendo essa parada mesmo, porque ele ficou aí, inclusive, tendo que prestar depoimento. Então, gente, olha, é aguardar o desdobramento. Ele está realmente, né, com indícios de agressão. Ele foi chamado a depor, ele ficou 3 horas prestando depoimento. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. A emissora demorou a tomar uma atitude em relação a ele, porque ele era peixinho, era queridinho, vocês estão carecas de saber desse tipo de coisa. O casal, ele e a Emily, que seria para a emissora o maior paredão aí que eles gostariam de ver e ter, mas não foi possível em função da pressão do público, muito justa, muito oportuna. Se descobriu mais uma vez essa força e usaram, não é? E aí realmente a situação que era necessária acabou rolando, que era da expulsão dele, que já deveria ter acontecido antes. A dela também, como eu disse ontem, né? A dela antes da dele. Isso não quer dizer que eu esteja defendendo, como alguns idiotas quiseram fazer parecer ontem nas redes sociais, que eu esteja defendendo o Marcos e condenando a Emily. Nada disso. Falei muito bem para vocês que nas últimas semanas ele extrapolou o que faltava e que ele se tornou um perigo real lá dentro, uma ameaça a ela, mesmo que ele não tivesse essa noção. A gente viu as cenas, a gente viu o comportamento dele, não dá para ser a favor. Aliás, não dá para ser a favor já há muito tempo, mas eu falei, é um casal doentio, é um casal que um desestabiliza o outro e que eles alternam, um dia é o vilão, o outro é a vítima, né? Um dia é o Marcos que maltrata, no outro dia é a Emily que maltrata. Eles, se quiserem continuar sendo um casal, eu volto a repetir, eles vão ter que fazer uma terapia, porque esses dois juntos sozinhos, aí a gente não sabe em que isso pode degringolar. Ela, né, parece que não tem a menor noção, para ela que agressão que não é, parece que agressão é carinho, então vocês veem o tipo de problema de autoestima que essa menina tem. Ele parece que agride, também acha que não está fazendo nada demais, então vocês veem o tipo de distorção de comportamento num relacionamento que o Marcos tem. Isso daí é um outro capítulo, aí já não vai ser mais no reality show, aí já é problema deles, já não vai ser mais uma coisa pública, a gente não tem o que falar aqui, mas que seria aconselhável com toda certeza, né? Toda aquela linha de relacionamento sadomasoquista, um que maltrata, o outro que aceita ser maltratado e depois se inverte a situação e assim eles foram se relacionando, que é uma coisa bastante perigosa no meu entender. A gente nunca sabe onde isso pode dar, tá? Eu vou conversar agora com a delegada da DEAN, da Delegacia de Atendimento à Mulher, e vocês vão ver agora primeiro a reportagem que nós fizemos lá. Vamos ver. Vou dar alguns esclarecimentos para vocês, até para tirar algumas dúvidas, porque estão saindo algumas notícias truncadas, correto? Quando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tomou ciência, através dos bombardeios que vieram pela internet, de um possível delito de violência doméstica ocorrendo no interior do reality show, a diretora do departamento me ligou e nós analisamos brevemente alguns momentos, né, que estavam sendo passados do reality show e vimos sim que ali havia indícios de que poderia estar ocorrendo o crime de lesão corporal praticado contra a participante Emily, e por isso decidimos instaurar inquérito policial
a princípio para apurar o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que a ação penal é pública e incondicionada. O que quer dizer isso? Quando o delegado de polícia toma conhecimento de um fato, ele tem a obrigação de apurar. E isso a Polícia Civil fez. Eu, na segunda-feira pela manhã, instaurei inquérito policial e prontamente fiz a diligência à emissora com o fim de resguardar direitos, né, e angariar provas, que é sempre esse o objetivo nosso. E naquele momento foram solicitadas câmeras e foram deixadas intimações, né, convite para a Emily, para ela comparecer à delegacia, e para o Marcos, para que ele comparecesse à delegacia. Então tá aí esse esclarecimento da doutora Vivian, não é? Que é quem é a responsável aí pelas investigações, pelo esclarecimento desse caso, que a gente vai ver se chega a um indiciamento ou não. Esse é o grande ponto de interrogação na vida do Marcos daqui por diante e demanda um tempo aí, como vocês sabem, viu? Embora no caso do Vitor Chaves demorou que 1 mês, 2 meses. Vladimir Alves, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? Tudo. Com relação ao Vitor, quanto tempo? Acho que 1 mês, 2 meses no máximo isso, né? Então acho que até o meio desse ano já vai saber, talvez até antes, em que pé vai ficar a situação dele. Felipe Campos, tudo bem? Boa tarde, querido. Boa tarde para vocês. Diga. Essa história é extremamente maníaca, né? Muito louca, né? É uma junção de amor e de ódio, assim. Ele é um cara extremamente egocêntrico, isso você percebe pelas próprias postagens que ele faz na internet, ele todo fortão, ele tomando vinho. Então ele é um grande apreciador aí de tudo que envolve grandiosidade, o luxo, o poder, a aparência, né? A aparência, o médico do nariz, enfim, que deixa o nariz, que por sinal, fazer nariz é uma das coisas mais fáceis dentro da cirurgia plástica. É verdade. É mesmo? Não sabia disso, não. Então tem muita gente por aí que não aprendeu, né? Então, assim, eu acredito que tudo isso fez ele perder completamente a razão. Ele se deixou levar mesmo por todos esses sentimentos que já são dele, na verdade. Claro, sim, né? lógico. Isso analisando friamente, e ele foi simplesmente pro egocentrismo, pro poder, pra fama, pro sucesso, pra causar, pra fazer e acontecer. Porém, ele esqueceu que ele estava num jogo onde milhões de telespectadores estavam assistindo, e ele caiu nessa grande cilada aí, se a Emily armou ou não. Tem isso também. Mas olha aqui, você não entra num reality show imaginando que você vai aparecer na televisão nesse tipo de imagem, saindo de uma viatura policial e entrando numa delegacia de defesa da mulher, de atendimento à mulher, e aí suspeito de lesão corporal, como acabou de dizer a doutora Vivian agora em entrevista aí aos repórteres, em entrevista também à nossa Rede TV, ao nosso programa. Então, de fato, é uma situação completamente a consequência desse mundo fútil que ele vinha vivendo, onde acha que pode tudo, né? Porque eu sou realmente o bom da história, eu posso até submeter as pessoas diante da minha força e do meu poder, e dá nesse tipo de coisa. Então, vamos ver aí. Olha, só dando sequência nessa história, ainda tem o caso do Zé Maier, porque depois de tudo que foi feito, de toda a mobilização, da vitória que foi em termos de se punir alguém de assédio sexual, embora ainda não exista a parte criminal, mas ele foi punido, pelo menos dentro do seu ambiente de trabalho, diante da opinião pública, ao ser exposto a ter suas atitudes extremamente negativas e violentas, sim, em relação ao que ele faz a uma colega de trabalho, é capaz de fazer a 1, 2, 3, que são 3 histórias, pelo menos, que a gente saiba. Apesar disso, a Su está dando para trás. E eu fiquei me perguntando ontem, quando eu soube que ela não quer depor, apesar, né, de ter sido chamada pela polícia do Rio de Janeiro, e eu fiquei me perguntando, por que não?
Como que se consegue uma vitória como essa? Como se mexe com a opinião pública de um Brasil inteiro num sentido muito positivo, de amparo, de apoio, de solidariedade, de indignação e de revolta daqueles que acharam tudo que ela passou um simples absurdo, simplesmente um absurdo? Como é que ela não vai levar isso até o fim? É o medo que vai vencer novamente? Alguma pressão está existindo que a gente não saiba? Alguma coisa está acontecendo que dessa vez ainda não foi revelado e a gente não sabe se ela vai chegar a revelar? Eu estou estranhando demais. Ela já era para ter dado alguma entrevista. Normalmente, claro que as pessoas podem dizer não, não quero, mas ela já deveria ter dado alguma entrevista. Isso não aconteceu. E mesmo violência doméstica, analisamos alguns momentos e vimos que havia indícios de lesão corporal e abrimos o inquérito, disse a doutora Vivian. Ela falou com os repórteres assim que o Marcos deixou o local. E ela diz: quando o delegado de polícia toma conhecimento, tem a obrigação de apurar. Fiz a diligência na emissora na segunda-feira com o fim de angariar provas. Naquele momento, foram solicitadas imagens de câmeras e foram feitos convites para Emily e Marcos comparecerem à delegacia, explicou ela. A parte dele está cumprida. A parte da Emily, segunda-feira, após a final do Big Brother, onde tudo indica que ela será a campeã, né? Então, ela vai só depois do final do programa, depois do final do reality show. Como eu estava falando para vocês, outras informações sobre o Marcos estão circulando aí. Não são coisas positivas em relação a ele, são coisas inclusive de um processo que ele já estaria respondendo, não é? Porque ele foi processado por uma colega de trabalho. Só completando aqui, no caso do Marcos, se por um acaso isso virar um processo, deveria, mas isso quem decide é a justiça, a polícia encaminha, a justiça é quem decide, ele pode pegar até 3 anos de prisão, mas parece que não é bem por aí o caso, né? O caso mais comentado hoje é esse outro processo ao qual ele já responde de uma outra mulher. E qual é o motivo? É o seguinte, olha, o Marcos, ele está sendo processado por danos morais por uma antiga colega de trabalho. É a Elaine Cristina Minati, funcionária de um hospital onde o médico atuou em Diadema, aqui em São Paulo. E a outra atrás em matéria de prêmios. Isso não quer dizer que ele não tenha recursos financeiros para pagar essa indenização de R$50 mil. Segundo Patrícia Zaparoli, advogada de Elaine, quando ela trabalhava junto com o Marcos, ele teria compartilhado fotos dela em seu perfil no Facebook. E a advogada diz: foi exposição na mídia. Ela era uma funcionária de um hospital onde ele trabalhava e Marcos postou fotos dela no Facebook, fotos no Facebook dele. Marcos foi expulso do reality show e esse processo contra o médico foi aberto em São Bernardo do Campo em 2013, mas a ação está parada desde então. Marcos não foi encontrado por oficiais de justiça para ser citado, ou seja, ser informado que está sendo processado. Então, segundo aqui a advogada, ele nem saberia que estaria sendo processado. Acho difícil, né? Tanto não foi encontrado porque deve, claro, ter driblado o oficial de justiça e não ter recebido a intimação. Agora, se quiser saber onde ele está lá no hotel no Rio de Janeiro da Globo, todo mundo sabe onde é, não sou eu que vou falar aqui não. Isso é um trabalho dos advogados aí descobrirem. A advogada contou ao Extra que há 3 anos tenta que Marcos seja informado oficialmente do processo para dar continuidade à ação. Com várias mudanças de endereço, o médico não foi encontrado para assinar o mandado de citação em diversas ocasiões. Como ele estava confinado na casa do Big Brother, Patrícia decidiu dar o endereço da casa para a emissão de um novo documento. Mas o que acontece? Enquanto acho que estava tratando desse tipo de coisa, ele foi expulso. Então ela também não tem mais o endereço da casa do Big Brother para chegar e eles entregarem a citação, entregarem a intimação para ele. Agora tem que ir atrás dele no hotel, né? Que lá, quem sabe, eles consigam esse hotel da Rede Globo, onde eles colocam os participantes de reality show antes de entrarem na casa. E no caso de saírem também,
não é, de serem eliminados simplesmente, ou no caso dele, que foi expulso e está confinado lá, porque ele ainda é exclusivo da emissora. Enquanto o reality não terminar, eles não querem que ele saia por aí falando. E mesmo quando terminar, não sei se ele poderá falar, justamente por essa cláusula de exclusividade. Como existe aí uma possibilidade de processo, não é, do Marcos contra a Rede Globo, provavelmente possa haver uma rescisão. Ele não vai mais ser encarado como um amigo da emissora, né? Como alguém que ainda possa prestar algum tipo de trabalho lá dentro, algum tipo de entrevista, de participação nos programas da casa. Essa possibilidade não existe, pelo menos por enquanto ela não existe. A gente não sabe o rumo que as coisas ainda vão tomar. Então, o hotel é o local onde realmente ele poderá ser encontrado. Ele fez essas fotos da moça, a delegada não fala em que situações, mas ele postou essas fotos no ano de 2013. E alguma coisa meio indiscreta deveria ser, a gente só está supondo, porque motivou um processo, né? Ela se sentiu exposta, ela não estava dando autorização nenhuma para que ele colocasse essas fotos. Talvez ela nem soubesse que ela tivesse sido fotografada e ele tivesse postado. Daí ela quer os 50 mil reais e esse processo existe. Não acredito que ele não soubesse disso, tanto que o oficial nunca conseguiu encontrá-lo. E isso é comum quando muita gente sabe que está sendo processado, que vem uma citação aí e começa a driblar a justiça, né? Bom, após isso, o que mais tem em relação ao Marcos? Também as notícias de que ele ostenta, antes mesmo de entrar no reality show, uma vida luxuosa. Por isso que eu falo para vocês, provavelmente ele tem recursos próprios para pagar a indenização que essa funcionária do hospital em que ele trabalhava, e ela também está pedindo dele na justiça. Muito provavelmente ele vai ser condenado nessa causa. E aí essa multa de 50, essa indenização de 50 mil reais, teria um reajuste também, porque ela corre desde 2013, tem 4 anos nessa história, com inflação e tudo, deve ter um reajuste. Isso não vai ficar uns 150 mil reais, 200, a gente não sabe, mas é por aí. E o que acontece? Eles falam que o gaúcho Marcos Ratter, de 37 anos, ele já mostrou nas redes sociais que ele gosta de aproveitar a vida ao máximo. Aí diz que a maior qualidade dele é ser tolerante. Isso é descrição de internet, isso é descrição de perfil, porque vocês viram o quanto o Marcos é tolerante. Nossa, ele é a calma em pessoa, né? A civilidade em pessoa, é uma coisa doida. Ele não encurrala ninguém na parede, não aperta o braço de ninguém, não machuca a namorada, não deixa hematoma, não deixa indícios de agressão física, como a própria delegada mais uma vez acabou de afirmar, mas é assim que ele se descreve, uma pessoa muito tolerante. Já ele é considerado, segundo as informações de hoje nos jornais, inclusive no jornal O Extra, o chamado o cirurgião do nariz, porque diz que ele faz uma cirurgia plástica de nariz que é perfeita. Então o título que ele ostenta, inclusive, é o cirurgião do nariz perfeito. Seria o tipo de plástica em que ele é mais perfeccionista, em que ele é realmente mais bem sucedido. E ele ele gostaria de tirar fotos com celebridades, ele gostava de fazer isso, na verdade, e poder postar. E aí ele também postou fotos dele com a Nicole Balls, que é muito conhecida, é uma mulher muito bonita, também tem um nariz perfeito, né? E ele postava fotos dela, isso só como um exemplo que foi citado nessas reportagens. Olha aí a foto dele com a Nicole Balls. Então ele se fotografava no próprio consultório, tomando altos vinhos, diante de uma piscina. Então esse é o perfil que estão levantando do Marcos agora também. Embora muita coisa dessa descrição dele, na época em que ele entrou no reality, já se sabia mais ou menos. Mas como ele foi expulso, tudo ganha novas cores, não é? As coisas ficam realmente mais fortes e mais carregadas aí. Deixa eu ver o que mais que tem para se falar do Marcos aqui. Ele fala de processo realmente em relação à Rede Globo de televisão. E tem a história da Globo estar preparada aí para o caso dele realmente processá-la por injúria, calúnia e difamação. O departamento jurídico da emissora já estaria alerta, já tem uma linha de defesa da emissora, muito corroborada pela atitude da polícia, então vai ser uma briga boa de se ver aí se de fato isso acontecer, não é? Se ele ganhar, aí realmente a Poderosa vai ter que bancar uma indenização, particularmente só palpite
palpite de leiga mesmo, de impressão nesses acontecimentos que estão aí rolando, é que ele não vai ganhar alguma coisa nessa ação de atendimento à mulher de Jacarepaguá para ser interrogado, né? Vocês estão vendo aí as imagens do Marcos chegando, descendo da viatura da polícia e sendo conduzido à DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher lá de Jacarepaguá. Ele não falou com a imprensa, ele estava muito tenso, na verdade, poderia ter falado, a delegada não o proibiu de conversar com os jornalistas, mas ele preferiu assim. Pouquinho antes dessa chegada dele, quem chegou à delegacia foi a Caroline, a irmã dele, acompanhada de uma outra mulher que ninguém soube identificar, talvez uma advogada também, não é? A irmã já estava esperando por ele lá e logo na sequência ele chegou e começou a prestar o depoimento. A doutora Vivian, que é a delegada responsável, a Vivian Costa Ferreira, que é a delegada responsável por essa delegacia aí e que está capitaneando o caso, que comandou o caso, na verdade, o que acontece? Ela disse que o depoimento dele ia ser só na delegacia mesmo, não teria necessidade de ser em nenhum outro lugar, tinha uma sala ali para conversar com ele e ela tomaria o seu depoimento. E marcou o da menina para segunda-feira que vem. Então a Emily, segunda-feira que vem, vai estar diante da delegada também para dar o lado dela dessa história. Já se sabe que ela quer inocentar o Marcos de qualquer acusação. Isso ela vem deixando claro desde o momento da saída dele. Ontem foi um dia em que ela fez um showzinho em função da saída dele, é fitinha no pulso, fitinha preta de luto, é ficar chorando, é fazer cara de triste, é ficar perguntando, como ela perguntou para o Diácono Leifert, não é? Se o Marcos vai ou não vai estar no encerramento, ou seja, de maneira alguma. É que o Tiago não deveria ter autorização ainda de dar a resposta, que ele ficou meio assim em cima do muro, mas ele falou, eu creio que não. E na verdade é não, a não ser que aconteça uma tremenda reviravolta nessa história. Mas ele não estaria, né, não vai estar, como já aconteceu com outros integrantes que foram expulsos, aí realmente não faz sentido nenhum estar lá. Aí já é a saída do Marcos da delegacia, olha o que tinha de imprensa, ele vem cercado por seguranças, tem fãs, tem imprensa, fãs, né? Eu acho muito doido isso, mas existem, estavam lá. E ele estava menos tenso, vocês viram, né? Ele entrou seríssimo e agora na saída da delegacia, ele pelo menos esboçou aí um sorriso, parece que a conversa não foi tão terrível quanto ele imaginou que fosse. E aí sim, acompanhado pela irmã e assim deixando o local, indo direto para o hotel onde ele está hospedado. Na verdade, ele está confinado, né? Ele não pode, a delegada não proibiu que ele falasse à imprensa, mas a Rede Globo, né, não permite ainda. Ele continua, apesar de expulso do Big Brother, preso por um contrato de exclusividade, que deve durar pouco daqui para frente, se é que não vai acabar sendo rompido de verdade. Olha, gente, essas histórias... Essa história do Marcos vai ter outras histórias embutidas, vai ter outros desdobramentos. E um deles, né, além de ser essa história que ele não vai comparecer à festa de encerramento, primeiro que não faz sentido, segundo que ele se sente injustiçado, ele acha que ele não deveria de maneira alguma ter sido expulso, ele acha que ele não agrediu a Emily, ele pode, isso já tinha sido uma sugestão do Wilmar lá dentro da casa, que se o Marcos quisesse, ele poderia processar a emissora, porque ele estaria sempre sendo repreendido lá dentro, ele contou um monte de coisa que não deveria contar, parece que houve, não é, algum tipo de repreensão ou de pressão, que o Wilmar já tinha sugerido isso para ele. E o que se comenta aqui fora é que realmente ele não pensa em processar a Emily, como chegaram a ser ventilados vários boatos ontem, isso não é verdade, mas a Rede Globo sim. E a Rede Globo, também fontes de dentro da emissora, também fontes dos bastidores, estaria até preparada para esse tipo de coisa acontecer. Já teria cogitado essa possibilidade. O Marcos pode processar, sim, a Rede Globo de televisão por injúria, calúnia e difamação, se não pesar nada
toda essa história para cima dele. Se isso não virar de verdade uma investigação criminal, parece que é só nessa situação que ele poderia fazer esse tipo de coisa. Se ele for acusado, se houver um indiciamento, como aconteceu com o Vitor, aí não. Aí ele não tem chances de processar a emissora. Mas se a coisa pegar leve para o lado dele, aí ele vai ter, com certeza, essa possibilidade. Pode pegar leve para o lado dele? A situação é muito controvertida, gente. Nós estamos lidando sempre com duas possibilidades do caso. Porque quando nós conversamos com a doutora Márcia Noeli, que é a diretora responsável pela divisão de atendimento à mulher lá no Rio de Janeiro, ela disse, não vai depender mais da Emily, não é? Esse tipo de coisa, como não dependeria mais da figurinista que foi vítima de assédio do Zé Maier, ela queria ou não depor, porque a investigação poderia continuar, isso é uma coisa da Lei Maria da Penha. Mas há controvérsias, tem outras autoridades que dizem não. Se a pessoa envolvida disser que não houve agressão, que ele nunca agrediu e que não agrediria, e a Emily já falou, né, que ele não faria nada contra mim, disso ela tinha absoluta certeza, o processo pode parar por aí. Como se a Su não prestar depoimento contra o Zé Maier, né, tem uma ala que diz que vai continuar assim mesmo o processo e tem outra que diz não, cessa aí porque ela não seguiu adiante, né, não quis dar o depoimento dela. Então nós temos que aguardar, né, e a gente vai ver esse tipo de coisa, porque já nós vamos conversar com a doutora Vivian, direto da Delegacia de Atendimento à Mulher, de onde o Marcos saiu agora há pouco, e ela vai nos esclarecer esse detalhe. Se a Emily, no depoimento de segunda-feira, disser não, ele nunca me agrediu, ele nunca me agrediria, eu tenho absoluta certeza disso, que é o que ela vem dizendo, desde o momento que o Marcos foi expulso da casa, se vai seguir o processo ou não, se vai virar um processo mesmo ou não, ela vai dar esse esclarecimento para a gente, por tabela pode esclarecer a situação da Su Tonani, que de repente, misteriosamente, chocantemente, porque teve todo o apoio desse mundo, disse que não quer depor em relação ao assédio do Zé Maier, porque a polícia do Rio convocou, né? Intimou que ela compareça. Ela realmente tem o poder de decisão. A obrigatoriedade de comparecer, ela não existe, mas normalmente as vítimas vão. E de repente ela não quer ir, mas isso é um outro assunto que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho. Porque ainda é uma novela isso daí, ainda tem novas informações que a gente passa para vocês daqui a pouquinho. Mas enquanto hoje o destaque nas manchetes dos jornais, dos blogs, né, das revistas, também nos sites das revistas, é a entrada e a saída do Marcos da Delegacia da Mulher, prestando o seu primeiro depoimento, os jornais também vêm dando outras informações em relação a ele, né? Mas antes, deixa eu completar a saída dele, chegou uma informação aqui do site Ego. Marcos deixa a delegacia após depoimento sobre suposta agressão. Médico foi à Delegacia de Atendimento à Mulher para falar sobre a acusação que gerou a sua expulsão. Ele saiu por volta das 14 horas de hoje da Delegacia de Atendimento à Mulher em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, acompanhado por seguranças. Ele deixou o local após 3 horas de conversa, 3 horas de depoimento. Assim como fez na chegada, ele também não falou com a imprensa na saída. Um grupo de admiradores de Marcos o esperava do lado de fora da delegacia e gritou palavras de apoio para o médico. Força, Marcos, estamos com você, dizia as pessoas. Após entrar no carro que o esperava, ele acenou e sorriu para os admiradores e fotógrafos. Ele foi ao local prestar o depoimento sobre a suspeita de agressão da Emily, né, com quem ele viveu esse relacionamento. Suas explicações foram ouvidas pela delegada titular, Viviane Costa Ferreira, que é quem vai falar com a gente daqui a pouquinho. Quando a Polícia Civil tomou ciência de um possível delito de violência, depois dessa notícia que ela não quer prestar o depoimento em relação a tudo que aconteceu, de ser assediada pelo José Maier, nem assim. Ela visualiza todos os recados que ela recebe de todos os órgãos de imprensa que estão solicitando, né, uma entrevista ou uma mensagem ou mais um texto como aquele que ela publicou, ou mesmo que seja uma nota menor, e ela não responde. Ela vê, ela sabe
sabe, porque fica tudo lá marcado, não é? E ela simplesmente não responde. E essa atitude está provocando um estranhamento muito grande. Eu acredito em medo. Agora, do que a gente não pode saber. Se é pressão da emissora, se pediram para ela se calar, se realmente ofereceram algum trabalho, se ela não levar essa história adiante para o lado criminal, deixar que tudo seja resolvido dentro da empresa, internamente, como o ex-poderoso Boni lá já tinha achado que era assim que as coisas deveriam ter acontecido. Não sei. Eu sei uma coisa, se realmente ela parar agora, no meio da batalha, isso perde muito da força da vitória que ela tinha conseguido, não é? Porque se você quer que as coisas aconteçam realmente na dimensão daquilo que foi provocado, você tem que ir até o final. A gente já tinha falado isso aqui. Então vá, demonstre para o Brasil inteiro que a justiça existe, que está do seu lado, que a mulher não está desamparada. A hora é essa, inclusive porque a gente sabe que nem sempre a justiça ampara. Então esse caso, ele indo até o final, cumprindo realmente todas as etapas, e ele sendo punido por esse tipo de coisa, tem que responder a um processo criminal por esse tipo de coisa, aí estaria de bom tamanho. Aí a coisa ia ficar realmente exemplar. Sabe? Aí seria demonstração de como todos os casos, os milhares, milhões de casos anônimos que existem por aí, é esse o caminho que tem que ser percorrido. E isso está nas mãos da Su decidir ou não. O que está impedindo nesse momento, eu não sei. Se é realmente alguma pressão, se foi o medo que apareceu dentro dela, qual é o conflito aí, não dá para entender. Porque ela vai se furtar a prestar um grande serviço à sociedade. Ela vai se furtar, ela vai se acovardar e vai deixar na mão milhares de mulheres, milhões de mulheres que estavam aí torcendo por ela e as outras que estavam se amparando no caso dela, né, esperando que elas que também sofrem assédio, sofrem qualquer tipo de agressão ou de assédio, fossem tão amparadas pela justiça quanto ela seria com certeza. Então, Su, mão na consciência, sabe? Encara agora o seu papel social, encara o peso dessa responsabilidade também. Eu sei que não é fácil, você está aí no trauma, né? O primeiro o trauma do assédio, o segundo o trauma de ser afastada, depois o trauma da explosão do depoimento, todo mundo querendo saber, mas também a recompensa, né? de apoio, de solidariedade, de divulgação do seu caso e da mobilização que isso provocou no Brasil como um todo, em todos os segmentos da sociedade. E você vai abandonar essa luta agora no meio? Vai lá, não vou depor, o que é isso? Não combina com aquele texto, né? Sincero, franco, honesto, escrito a 4 mãos ou não, mas que era uma explosão de dignidade exigindo justiça. A justiça abre as portas para você e você fecha? O que é isso? Não dá para entender. Eu fico indignada como mulher que te admirou, que te aplaudiu, que vibrou com essa história, tendo a sequência que teve, né? A gente chega de pizza, chega de impunidade, eu estava achando que nada poderia acontecer e aconteceu. E agora, se não for até o final, é porque você não está dando essa chance, é porque você não está lutando até o fim. Não nos decepcione, por favor. Né? Vai nessa até o fim, porque apoio não vai faltar. Se tem alguém oprimindo, se tem alguém amedrontando, se existe algum tipo de pressão, denuncia de novo. Sabe, não vai faltar segurança, apoio e pessoas que estejam do seu lado numa hora dessas. Então, não faz sentido parar agora, juro mesmo. Vai parecer um ato de covardia, que não tem nada a ver com aquele ato de coragem que você teve e que balançou aí o Brasil inteiro a seu favor. E sendo a seu favor, é a favor de todas as mulheres assediadas, espancadas, maltratadas, né? Pode evitar a morte, sim. Tudo isso está nas suas mãos. Não joga isso fora. Eu não posso compactuar com esse tipo de coisa. Se eu admirei, se eu aplaudi, se eu vibrei, eu vou ficar extremamente decepcionada e vou te achar muito covarde de verdade. Me desculpe, mas esse é o sentimento. Eu acredito que não vou ser a única mulher a sentir a situação dessa maneira, tá certo? Bom, volto aqui em um minutinho para conversar com o Vladimir Alves do site O Buchicho, do programa Melhor para Você na Hora da Fofoca, e com o jornalista Felipe Campos também, que tá doido aqui para falar, mas eu vou segurar a fera. Vou segurar a fera, já você fala. Olha,
as declarações da mulher do José Maier, a filha dele que saiu das redes sociais, as amigas que estão procurando um emprego para a figurinista Su Tonani, tudo isso a gente ainda vai contar para vocês, né? Você conta. Mas agora a opinião e a opinião do Felipe. Você já deu sua opinião? Não, com relação à questão da Su, ela conquistou algo que muitas mulheres tentam há muito tempo e não conseguem. Por quê? Às vezes a mulher tem medo de denunciar, fala, bom, às vezes o marido vai ser notificado, não vai preso ou vai ter que pagar uma cesta básica. Aí ela tem uma vitória em relação a algo que ela passou que vai traumatizá-la para o resto da vida. Metaforicamente, é aquela história. Parece que a escola de samba ganhou o carnaval, mas não vai desfilar no desfile das campeãs. Perfeito. Porque não tem como. Não, é uma covardia. Se ela foi até aqui, se ela fez aquele texto, mostrou tudo, se ela não quer, se ela está sendo coagida por algo, uma instituição, ou por alguém, uma pessoa, e ela vai e fala, estou sendo coagida, estão me impedindo de falar, e acaba logo com isso, porque, como diz o outro, o pior já passou. Exatamente, né? claro. Tem mais é que denunciar e acabar com essa história de uma vez. Olha aqui, a Veja Online diz o seguinte: ao que tudo indica, a figurinista Suslem Tonani, vítima de assédio sexual por parte do ator José Maier, não tem a intenção de levar o caso à justiça. A grande repercussão da denúncia levou o delegado titular da 32ª Delegacia de Polícia do Rio, o Rodolfo Valdec, a chamá-la para depor, mas o comparecimento não é obrigatório, exatamente aquilo que eu falei para vocês. Reclusa, desde que o assédio veio à tona, Suslem deixou de atender a diversos telefonemas da polícia. Então não são só os nossos, da imprensa, mensagens e tudo, que ela está ignorando. Ela não atendeu nem os telefonemas da polícia. Que bobagem, é assim que ela está protegida. Como é que ela não atende justo a polícia? No último, diz que não tem interesse em formalizar a denúncia. Quer dizer, um telefonema acho que ela chegou a atender, não é? Sem isso, segundo a Veja Online, não é possível abrir uma investigação. E talvez seja isso, claro, que o outro lado queira. Mas se é o outro lado que está pressionando ou não, a gente não sabe. A polícia do Rio ainda tem esperança de que Suslem mude de ideia. Nós também, Su, nós também. Se a investigação for aberta e Maier, punido com suspensão pela Rede Globo, como já foi, acabar respondendo por crime de assédio sexual, a pena prevista chega a 2 anos de cadeia. O ator poderia até vir a ser responsabilizado por estupro. A gente já explicou essa história aqui, pois uma mudança na legislação em 2009 ampliou esse conceito de estupro para qualquer contato físico não consentido. Não precisa ser só o caso da conjunção carnal forçada. Não, é para qualquer tipo, não é? Qualquer tipo, deixa eu ver onde é que está aqui para falar exatamente as palavras. Pode vir a ser responsabilizado por estupro. Uma mudança na legislação em 2009 ampliou esse conceito para qualquer contato físico não consentido. Essa é a definição exata do termo. Então, quando eu falo que para a gente parece covardia, é a sensação. A gente não está dizendo que você está sendo covarde, mas a gente sente assim. Ninguém está na sua pele, ninguém sabe o lado B dessa história, porque alguma coisa tem que estar acontecendo, tá? Não é um julgamento, é só uma impressão. E uma impressão que deixa as mulheres infelizes, você pode ter certeza. Chegou até aqui, não tem